Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ponto de Vista Legal. Eu sou a Gabi Dias E eu sou a Babi Albuquerque. e trouxemos para falar de um assunto inovador e tenho certeza que vocês vão gostar muito. Babi, apresenta ele pra gente. Claro. Estamos aqui hoje com Eric Luciano. Ele que é expert da Expert Integrado, que é uma empresa de soluções de inteligência artificial e automações. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Saiu, Obrigado pelo gente. convite. Se eu te falar, foi difícil de falar isso aqui O hoje. expert. O expert do expert. Perfeito. Muito Seja obrigada. muito Tudo bem, gente? bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Muito bom estar aqui com você e para falar desse assunto, né? Que é um assunto muito novo e tenho certeza que a gente tem muitas perguntas. Não, e super em alta, né? Detalhe Uhum. que a empresa do Eric é automação especializada em escritórios de advocacia. Esse é um ponto Exatamente. super importante da gente colocar Sim. aqui. E eu tenho certeza que tem muito advogado que vai nos assistir que nem sabe, né, da existência. Com certeza. Então vamos lá, vamos lá. Eu começo aí, só para aproveitar o gancho, começo aí desfalando um pouco do que você falou. Não é tão inovador. Quem não está usando já hoje, já está começando a ficar... Ultrapassado. Aquela história da internet, o cara fala, Sim. não, isso daí é moda. Sim, Eu escrevo tudo no caderno mesmo, esse negócio de computador é só para aqueles caras ali. Então, sim. esse é o ponto de alerta, né? Então tá, então vamos lá. Vamos primeiro falar um pouquinho de você? Claro. Conta pra gente um pouquinho da sua história e como que surgiu a sua ideia, né, de montar a tua empresa. Perfeito. Eu começo derrubando todos os conceitos que tem sobre mim. Eu sou músico de formação, Olha! nunca estudei tecnologia na vida, não sei ler linha de código. E no meio desse caminho, eu tive escola de música presencial por 15 anos. E no meio desse caminho, eu comecei a estudar automação e ferramentas de robôs de WhatsApp por conta própria. Eu sou fuceiro mesmo ali. E aí, claro que eu tenho facilidade com tecnologia. E aí, comecei a fazer isso para minha empresa mesmo, para a escola de música Ateliê da Musique. E aí, nesse caminho, eu entendi, comecei a fazer umas coisas muito legais, assim, fui fuçando e aprendendo muita coisa bacana. E aí, lá no meio da pandemia, que o digital começou a ficar mais forte, teve mais necessidade desse contato, eu me conectei com alguns grupos de networking, entrei para fazer mentoria, para levar a escola com mais força para o online. E ali eu entendi que o que eu imaginava que era uma coisa simples e básica, eu percebi que ninguém tinha a menor ideia daquilo existia, né? Uhum. Isso em 2020, eu tava fazendo robô de WhatsApp, né? Então, quando foi ali no final de 2021, atendi a própria pessoa que tinha mentoria e daí começou a ficar de boca a boca. Eu falei, cara, isso não é um negócio. Por que não é um negócio, né? E aí virou um negócio. Então, foi uma coisa bem rápida, assim, né? Então, no final de 2021, tive 2 clientes. No meio de 2022, 6, 7 meses depois, a gente tava em 15 pessoas na empresa. Olha Nossa. que legal. Foi uma coisa bem... a gente começou atuando ali na parte de infoprodutores, então o pessoal que tem cursos e mentorias foi o principal. A gente começou a fazer muitas soluções para aquilo lá. 2022 ainda não tinha o que a gente conhece hoje como ChatGPT, surgiu ali em novembro de 2022. E ali foi um baita game changer também, a coisa começou a acontecer de forma diferente. E aí, em 2023, a gente começou a colocar inteligência artificial em todos os produtos, que deixa a conversa muito mais natural e tal. E aí a coisa foi, né? Então, o Super SDR, que hoje é a nossa principal solução, ela surgiu ali como ideia em janeiro de 2024. E aí, quando foi em maio, a gente lançou a solução. E aí acabou virando a solução principal, né? Então, hoje, a Expert Integrado tem várias soluções. A gente tem software de atendimento de WhatsApp, tem a minha parte de educação, que eu faço curso, palestra, mentoria, consultoria de inovação, tecnologia e inteligência artificial. E o Super SDR, que é o nosso principal produto ali como serviço, depois eu conto um pouquinho mais, claro, mas onde a gente entendeu que teve muito engajamento na área jurídica e foi onde a gente foi tentar se especializar, né? Então, hoje, grande parte dos nossos clientes são da área jurídica, não é uma solução exclusiva que só funciona para a área jurídica, Tá. mas é onde a gente se especializou, onde a gente está entendendo mais case, onde a gente consegue gerar mais resultado. Então, foi um caminho bem aleatório, assim, foi... Nossa, Sim. Muita coisa não foi planejada, foi acontecendo ali. Totalmente. Assim, quando eu conheci o Eric, quando ele começou a falar que ele era professor, eu falei, escola de música, mas como é que você viu Como parar que foi esse caminho? Exatamente. E é Quando eu dou legal, palestra, é meu primeiro slide. Sou músico de formação, porque daí assusta todo mundo. porque senão todo mundo acha que você é Da tecnologia. da tecnologia. E Não eu que gosto não de falar seja isso, agora, e né? eu gosto de mas- falar isso até porque, para não parecer que é uma coisa nossa, mas isso é pro nerd lá do que sabe ler código. Não tem nada a ver. Então, até o exemplo que eu falo, né? Eu falei, pô, se eu que sou músico conseguiu me tornar um dos maiores especialistas no assunto, Sim, todo mundo consegue ter um grande conhecimento. Eu não tô falando de você trabalhar com isso, sim. mas todo mundo consegue, porque é uma coisa extremamente acessível. E é sempre que eu vou tentar trazer nessa conversa, em tudo que eu falo, deixar acessível, deixar didático para mostrar que não é uma coisa de outro mundo. Pelo contrário,
é uma coisa extremamente fácil de utilizar e colocar no dia a dia. E agora é extremamente necessária, né? Totalmente. Porque o mundo vem mudando muito rápido e a gente sempre bate nessa tecla aqui que quem não estiver no digital, quem não se adaptar às mudanças da tecnologia, vai acabar ficando para trás e vai ser engolido pelo mercado. Perfeito. Porque, por exemplo, a sua empresa começou na pandemia e olha o que ela boom. cresceu nesse tempo, nesse curto período de tempo. Uma empresa antes da pandemia, para Sim. chegar nesse nível que você chegou hoje, demoraria pelo menos aí uns 10 anos. Perfeito. Então, o dobro do tempo. E os escritórios de advocacia, o empreendedorismo jurídico é a mesma coisa. Porque a gente começou, né, principalmente aqui, começou na pandemia, um pouco depois da pandemia, e cresceu exponencialmente um período que é absurdo, assim. Sim. O que a gente estudou na faculdade de direito é que para ser um advogado, para ter o escritório, você demoraria aí uns 25 anos. Facilmente. Né? Já tava na época de se aposentar, você já tá Sim. começando a ganhar dinheiro. Foi isso que a gente aprendeu. E essas automações ajudam muito no dia a dia. Perfeito. Então, explica pra gente um pouquinho o que que é a solução do Super SDR. Show. Começando pelo termo que a gente conversou agora há pouco, né, de SDR, que é explicar o que é SDR, né? O SDR, para trazer ali para a forma mais prática, é um assistente de pré-vendas. Então, para quem quiser, depois, quem tiver curiosidade de procurar sobre metodologia, quem trouxe essa metodologia é um cara que chama Aaron Ross, que escreveu alguns livros, na verdade, mas num livro ali, Receita Previsível, que ele trouxe esse modelo de quebrar a venda. Então, qual que é o conceito? O SDR é uma sigla em inglês para falar um representante de desenvolvimento de vendas. Então, se eu vou lá e publico na internet, falo, olha, venha conhecer meu escritório de advocacia, eu tenho solução na área trabalhista. Beleza, vai vir um monte de perdido ali, que, eu tô pensando em montar uma empresa, eu tenho medo de que alguém me processe, eu quero ser seu cliente. Pô, não faz sentido, né? Principalmente se tô querendo pegar um cliente grande. Então, o que acontece? Eu tenho um vendedor, e dependente de como o advogado coloque o papel do vendedor, se é um vendedor mesmo, ou se é um advogado, fechador de contrato, qualquer coisa nesse sentido, eu vou ocupar o tempo desse cara, que às vezes é uma mão de obra mais cara, é uma pessoa mais sênior na empresa, colocando um cara curioso ali. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma mão de obra mais barata, que é um SDR, que é alguém que vai conversar com a pessoa. Pô, legal, então me conta, quantas pessoas tem na sua empresa? Ah, tem 2 pessoas. Não, a gente só atende aqui escritório mais de 25 pessoas. Ah, não, meu escritório tem 30 pessoas. Pô, que legal, e vocês já têm tem alguém que cuida do jurídico de vocês interno? Ah, não tem. Pô, legal, eu vou qualificando essa pessoa Ah, para legal. entender. Pô, bacana, essa pessoa tem perfil que eu quero atender. Legal, vamos marcar uma reunião com o especialista? Agora esse especialista vai focado em fechar negócio, porque ele entendeu que aquela pessoa qualificada vale a pena investir tempo em fechar um bom negócio nisso. Então esse é o processo de SDR, isso em conta muitas empresas ali, isso é do começo lá do começo dos anos 2000, essa metodologia, muitas empresas usam isso, então, que é o que fala de inside sales, as empresas de software em geral faz isso, vendas internas, não é mais o porta a porta, vendas internas. Se eu quero Sim. receber vendas internas, eu posso fazer a prospecção ativa, vou ligar, ou eu posso fazer a prospecção receptiva, a pessoa se inscreveu no meu site, mandou um WhatsApp para mim, eu ponho um SDR que qualifica negócios para os bons negócios dele agendar reuniões para fechar contrato. Show? Então, a gente entendeu o SDR. E aí vem como que a gente fez a solução. Qual que é o grande problema dessa solução de SDR? Naturalmente, da forma que eu falei, isso daí foi expandindo para vários mercados, e hoje muitos escritórios de advocacia têm uma solução de SDR. Uma pessoa, né? Uma Sim. pessoa fazendo esse trabalho. Qual que é a grande questão? E onde a gente tenta atacar? Naturalmente, e aí agora eu vou trazer para alguém que tem um volume grande. Vamos pegar um escritório que tem ali, receba, sei lá, 1.000, 2.000 contatos por mês de pessoas interessadas. O escritório é grande, consegue fazer marketing, fazer tráfego, recebe Que muita é o gente. que a gente chama de escritório de massa, né? Perfeito. Ou escritório de massa, ou eventualmente ainda um escritório muito grande, Uhum. que mesmo que não seja de massa, mas tem um volume muito grande. Sim. Então, pensando nisso, imagina que eu tô recebendo ali 2.000 pessoas interessadas falando comigo no WhatsApp. Pô, eu preciso de conversar com Sim. bastante gente. E aí, se a gente for, com todo o respeito da expressão, o SDR, ele é um atendente de telemarketing de luxo. Sim. Uhum. Por quê? O que ele está fazendo? Conversar com um monte de gente para tirar dúvidas, sendo que 10% vai passar para a próxima fase, Uhum. 90% não tem o perfil que eu desejo, Sim. e aí eu vou agendar a reunião com isso daí. Quando eu tô falando que é um atendente de telemarketing de luxo, o que eu tô falando? Naturalmente, uma mão de obra pouco qualificada
Então, uma pessoa que às vezes recebe R$1.500 por mês, Uhum. R$2.000 por mês. Só que aí pensa, o cara... Agora vamos falar de novo. Tô falando de um escritório que recebe ali 2.000 leads. Esse cara às vezes tá gastando 5, 10, 20 mil reais por mês de anúncio para jogar pessoas que ele acha que podem ser boas e coloca esses 10 mil reais de anúncio que ele colocou na mão de uma ou duas pessoas que recebem R$1.500 por mês, ou seja, não são Que pessoas não são ultra qualificadas, Uhum. certo? Para cuidar de todo aquele processo. Então, o que está acontecendo ali no caminho? Se eu coloco uma pessoa super qualificada, a conta não fecha, Uhum. certo? Se eu coloco uma pessoa pouco qualificada, a conta também não fecha. Sim. E aí, além de todos aqueles outros recursos. Pô, e o cara que tá com um problema e vai mandar uma mensagem 11 da noite? Ah, esse cara aí vai ser atendido no outro dia. Mandou mensagem 11 da noite da sexta-feira, vai ser atendido na segunda, quando aquela pessoa voltar e estiver disponível. Pô, eu já tive uma empresa onde eu tomei um processo trabalhista, ganhei. Mas nesse processo, pô, eu sei como aquilo tirou meu sono. Então, aquele cara acabou de receber uma notificação que ele tem um processo trabalhista na sexta-feira. Tá desesperado, pô, como que eu vou pagar essa parada? Ele vai E aí, procurar quem responde na ele vai hora. responder, responde na hora. E esse cara, às 11h30, nossa, eu vou ficar tranquilo, sábado, domingo, É, segunda não tem alguém Eu vai responder. resolvo. É É. isso. Então, assim, existe até estatística que prova que isso daí também é estatística de Harvard, fazendo pesquisa, sei lá, com quantas mil pessoas, é de 2014, então com certeza Uhum. algumas coisas já mudar, mas é louco esse número. Ele mostra que quando você responde, se você compara uma pessoa que recebe uma resposta em até 5 minutos com uma pessoa que responde respostas em até 30 minutos, a diferença de conversão é de 100 vezes. É De 5 absurdo. para 30 Uhum. minutos. Então, imagina quando você responde de sexta para segunda. Então, imagina se eu respondo você em 10 segundos. A hora que for. O volume de pessoas que for. De forma humanizada. Que eu sei tudo sobre o escritório. Que eu tô mandando uma mensagem de voz, que literalmente depois eu posso mostrar exemplo. Sim. Uma mensagem de voz que vem com a minha voz, com a voz do vendedor, com a voz do dono da advocacia, que tá fazendo, conversando com você de forma natural. Que, pasme ali, as pessoas, mesmo sabendo que é uma inteligência artificial, muitas vezes perguntam, mas era mesmo? É que eu achei que era uma pessoa. Sim. Entende? Se Então, sente assim, acolhida, se né? sente acolhido. Então, qual que é a diferença de timing na coisa? Então, a ideia é isso, né? Então, eu fiz um panorama ali de o que é um SDR, que sim, é um modelo que faz muito sentido, principalmente quando você consegue tratar com altos volumes, e aí você vai separar o joio do trigo ali, da qualidade dos seus leads, dos seus interessados, e aí a ideia da inteligência artificial vem para esse processo. E aí, deixa o trabalho que o humano precisa fazer para o humano. Uhum. O que um robô pode fazer, deixa para ele, cara, porque ele é melhor do que você. Não, e Essa é a ideia. otimiza tempo, a perda de clientes, ela diminui consideravelmente, Perfeito. porque quando a gente começa a crescer o escritório e tem uma demanda um pouco maior, é aí que perde a mão, né? Que Uhum. diga assim, porque você tem ali o funil de venda, você faz direitinho, Uhum. você coloca dinheiro no tráfego, mas aí quando a pessoa chega, você não tem mão, você não tem Perfeito. braço E não tem tempo pra atender e não responder. tem tempo. É. E esse é um processo natural pô, quase toda empresa, né? Não toda, mas quase toda empresa começa com o dono, Uhum. certo? Eu E quando keep. eu keep. E quando eu tô lá, pô, eu sou o melhor vendedor da minha empresa, porque eu É. sou quem mais quero vender. Eu sou quem mais entende do negócio. Uhum. Pô, mesmo que eu não seja um bom vendedor, eu vou desenvolver aquela habilidade, mas é o cara que vai cuidar melhor. Então, assim, não tem jeito. Eu, como dono da empresa, eu vou cuidar daquele meu lead, daquela pessoa, com muito carinho, com muito zelo. E não é por mal. O meu funcionário, não é porque ele ganha R$1.500, mas essa pessoa, por mais empenhada que ela seja, Sim, não é o sim. dono. Ninguém Então, vai olhar para o seu ninguém vai negócio olhar. igual você mesmo. Então, esse é um processo natural, até coisas que acontecem para quem tá querendo desenvolver um processo de venda. Pô, coloquei, e muita gente dá um pé atrás por isso. Ah, eu tava vendendo ali minha taxa de conversão, né? De cada 10 reuniões que eu fazia, 5 eu fechava. Quer dizer que minha taxa de conversão é de 50%. Coloquei um vendedor, ele só vende 25%. Ele vende metade do que eu. Poxa, então eu vou voltar a vender. Só que pensa o seguinte, você como dono do negócio, você pode fazer 10 reuniões e fechar 5. Teu vendedor pode fazer 10 reuniões e fechar 2,5. Beleza, só que se tiver 2 vendedores. Uhum. Aí agora você vai fechar o mesmo que você fechava. E se você tiver 4 vendedores? Agora você vai vender o dobro que você fechava sem você estar vendendo. Exato. E aí você vai pensar no teu negócio. Então, no final das contas, é isso, né? Como que para você expandir, você começa desse processo. Daí vem a automação, vem a inteligência artificial para quê? Para que eu não tenha que sair de 1 para 4 pessoas para poder chegar no resultado que eu quero. Como que eu otimizo, como que eu trago eficiência. Né? E a gente pode falar também não só do processo de vendas, que é onde a minha empresa é especializada, mas em todo o processo da operação de cabo a Uhum. rabo. Como que eu posso fazer um trabalho que antes eu precisava de 3 ou 4 pessoas,
com uma, ou eventualmente com nenhuma. Então é um momento onde a gente já chegou, não é que a gente vai chegar, já existe isso. Isso já é tangível, isso não é uma coisa de outro mundo. E esse é um ponto interessante que você colocou, porque o empreendedor precisa entender que ele precisa delegar, né? Não dá pra gente ficar o tempo inteiro, isso cansa, o negócio não vai fluir, o escritório Sim. não vai fluir. E voltando ali um pouquinho, porque você falou, e era uma pergunta que já estava aqui para eu fazer, se é humanizado, né? Porque a gente pensa realmente que às vezes a gente entra em contato com alguém e fala, putz, é robô. E aí pensando assim, vai, quem atua em direito de família, precisa ter um atendimento mais humanizado. Então, essa inteligência artificial e essa automação, a gente consegue colocar exatamente para atender aquilo com carinho, entender a dor ou como que funciona essa parte. Vamos fazer um teste? Vamos. Eu Acho que adoro A esse daí, esse gente, teste. a gente É gosta de onde a coisa gente fica prática. com medo, né? Deixa eu ver se tô com internet aqui, se não vai funcionar. Não, a Tá gente aqui. colocou e faz. Não, mas já deu, já. É só pra iniciar e sinal de telefone, né? Eu vou fazer um teste de telefone, tá? Esse é um beta. Ou seja, a gente tá validando essa solução, não vai pro ar ainda, vai agora no próximo mês, dando tudo certo. Depois a gente pode olhar o do WhatsApp também. Eu acho mais legal a do WhatsApp, porque como é um áudio, vai um áudio gravado, daí você vai ver que a inteligência artificial gagueja e Ai, que faz legal! assim, Se fosse é uma incrível, pessoa exatamente. mesmo. É incrível, porque lembra eu não gosto. Te contar uma coisa. A Babi usaram a voz dela, né, pra Aham. tentar fazer um golpe, mas assim, falaram muito perfeito e tudo Aham. mais. E Como aí eu se fiz até um falasse assim. comentário lá no Tretas, que gerou muita curtida, porque eu falei assim: o meu cliente nunca cairia nesse golpe, porque sabe que eu sou prolixa. Eu fico, Tá, Pronto, aí, mas é que. Não sei o aí eu quê. vou e falo de novo. É isso, né? Então, quando a gente faz esse processo, a gente usa essas ferramentas de... Hoje, na verdade, minha empresa, ela tem a nossa tecnologia que é integrando várias tecnologias. Então, a gente tenta trazer as tecnologias mais novas de mercado. Quer dizer que a grande vantagem da tecnologia é que cada dia está melhor e mais barato. Né? Então, claro, quando você vai usar o muito novo é o mais caro. caro. O dia que lançou o iPhone novo. Né? Então, tem esse lado negativo. Só que quando você pega aquela curva que tem uma quedinha, naturalmente as coisas vão ficando mais baratas e melhores. Então, tem sempre uma curva de melhora. A gente usando essas ferramentas, você consegue, na hora que a gente fala que é clonagem de voz, né? Vou clonar a voz da pessoa, eu vou clonar a forma que ela fala. Então, por exemplo, eu vou lá, a gente faz os testes no WhatsApp, tem uma palestra que eu faço que tem um momento bem legal que eu demonstro, uma interação e tal. E aí uma menina que fez uma interação, conversa, e ela começa a conversar com o meu vendedor de mentira, a IA do vendedor, começa a conversar com ela, e aí no momento ela começa a fazer uma pergunta em italiano, e aí ele vai lá e responde em italiano. Olha. E aí eu brinco, né? Eu falei, pô, no dia que aconteceu isso, o Vinícius, que é meu vendedor, ele desistiu de fazer o curso de inglês, que ele tava há 5 anos, eu não sabia falar inglês, agora tava falando italiano fluente. Então, assim, só que quando eu pego a conversa dele, ele fala mais pausadamente, fala com um pouco mais de intervalo, e faz assim. Quando eu ponho a minha IA sai falando que nem louco, que nem eu, assim. Porque eu tô clonando a forma de falar. Então, Isso é a muito entonação, a estrutura. Isso é Então, isso é muito legal legal. porque o vendedor, pessoa física mesmo, humano, ele nem sempre vai estar de bom humor. Às vezes ele vai estar num dia ruim. Exatamente. E a forma como você conversa com o Totalmente. cliente na hora de fechar a venda faz todo sentido. Então, se você vem com aquele, ai, não, então, tá num dia com a energia mais baixa, o que é normal, porque somos todos humanos, às vezes acaba fechando menos. Por quê? Porque você não tava numa energia boa e o cliente sente isso. E a IA não tem isso, porque ela vai falar exatamente sempre, Sim. muito bem, seja muito bem-vindo, e não sei o quê, Exatamente. né? A introdução do podcast que não erra, né? Exato. É isso. Sejam muito bem-vindos. Exatamente. Vamos ao teste. Bora, vamos lá. Que eu quero ver. Tô curiosa. Essa daqui, então, é uma solução de telefonia que a gente tá nesse beta testando. Vamos ver se vai chegar o sinal aqui. Então tá aqui, ó, discando Super SDR tocando. E aí eu tô recebendo uma ligação telefônica, né? O que vai mudar na ligação telefônica? Eu tenho que processar a IA. Então ela vai ter um pequeno meio segundo ali pra me responder ou depois que eu falar com ela, né? Alô? Olá, Eric. Sou Eric da Expert Integrado. Ajudamos empresas a qualificar leads e agendar mais reuniões sem precisar contratar novos SDRs. Teria 30 segundos para eu entender se isso faria sentido para o seu negócio? Se for 30 segundos de verdade, eu tenho, mas eu tô ligado que esse papinho de vendedor aí, você vai me alugar meia hora aqui. Se for 1 minutinho, eu tenho. Perfeito, Eric. Eu vou ser bem objetivo, prometo.
Qual o nome da sua empresa e o nicho de atuação? Minha empresa chama Eric Luciano Advogados, a gente trabalha com parte jurídica de vários nichos, mas nossa especialização é em tributário. Legal, Eric. E hoje, quantas pessoas trabalham na área comercial e nos demais departamentos do escritório? Mas o que isso muda para você me apresentar a solução? Ótima pergunta, Eric. Isso me ajuda a entender o tamanho da sua operação e como podemos escalar sem precisar contratar mais gente. Assim, consigo personalizar a apresentação da solução para sua realidade. Pode me falar quantas pessoas tem na equipe? Entendi. A gente está em 6 pessoas aqui no escritório e hoje a gente está querendo contratar agora uma pessoa comercial, justamente para atender o WhatsApp, mas hoje só eu mesmo que fecho as vendas. Ótimo, Eric. Com 6 pessoas dá para escalar bastante sem precisar contratar mais. Vocês já usam algum CRM ou sistema de WhatsApp? Tem alguma dificuldade específica na operação de vendas que queira compartilhar? Peraí, desculpa te interromper. É só uma coisa aqui, porque eu quero ver se faz sentido, né? Funciona no WhatsApp e no Instagram, porque a gente não usa muito telefone, não. Perfeito, Eric. Funciona assim, tanto no WhatsApp quanto no Instagram, com comunicação ultra humanizada. Inclusive mantém o histórico da conversa entre os canais. Quer que eu siga explicando como isso pode ajudar no seu caso? Pode, mas assim, para continuar, da forma, o pessoal do podcast aqui tá até rindo aqui, ó. Para continuar, eu acho que é o seguinte, do jeito que você tá falando aí parece uma coisa de, sei lá, quanto que eu vou gastar dinheiro. Eu sou um escritório pequeno, para mim, não sei se faz sentido. Sei lá, quanto que isso daí deve ser uma fortuna. Entendo sua preocupação, Eric, é super comum ouvir isso. O investimento é sempre personalizado, mas posso te garantir que o custo do Super SDR é muito menor do que contratar e manter um funcionário. Ele trabalha 24 horas por dia, não tira férias, não fica doente e nunca pede aumento. Posso te mostrar como isso pode ser muito mais eficiente para seu escritório? Eu acho que quem não gosta disso são os advogados trabalhistas, porque daí vai diminuir o número de processos. Eu não tenho chance de ser processado por uma IA. Boa, Eric. Realmente a IA não entra com ação trabalhista, não falta, não pede direitos. Isso traz uma economia enorme e mais tranquilidade para o escritório. Posso te explicar rapidinho como a solução Eric, pode muito automatizar o obrigado, atendimento mas de- agora eu tenho que continuar aqui uma conversa. Eu agradeço muito a ligação. A gente pode falar mais tarde, tá bom? Eric, agradeço o seu tempo e atenção. Se quiser retomar a conversa depois, estou à disposição. Posso te enviar mais informações por WhatsApp, se preferir. Um ótimo dia para você. Obrigado. Pode enviar no WhatsApp, sim. Desligou. Desligou na sua cara. Ficou bravo. Nossa, mas ficou muito Legal, bom. né? Gente, Parece eu uma tô conversa com uma chocada. pessoa. Conversa, né? Não, Então, e- assim, Não, eu tô falo... aqui pensando quantas pessoas eu achei que tava falando, mas eu tava falando Não, com mas robô. o pior é que assim, mesmo que a pessoa do outro lado mude, tipo, ele sabe a resposta, ele Ele tem sabe uma a resposta, resposta. é. Não é aquela coisa de. Aquela Sim parte ou de não, né? Digite entonação. um ou dois, Quando pode você falou dizer. que não podia mais falar a entonação, ficou chateado. Sim. Eu tô chocada! Isso é de novo, mágica. esse é um beta, né? Isso daqui a tendência é só melhorar, né? No WhatsApp, que é menos dinâmico para usar aqui, porque demora um pouquinho mais para a mensagem chegar, mas fica melhor ainda, assim, em termos de atuação, né? Até brinco, né, que até por curiosidade, para quem gosta de IA, existe uma experiência que falam que no momento onde você conversa, você tem 2 conversas, e não é necessariamente de voz, que seja de texto, e você não consegue saber qual que é inteligente artificial e qual que é humano, é onde você quebrou um nível ali, Isso né? é perigoso, Exato. inclusive. Perigosíssimo. E aí, eu falo que hoje, quando a gente faz algum anúncio, quando a gente posta alguma coisa, o nosso lead, a pessoa interessada, ele clica no anúncio para falar com a nossa inteligência artificial, porque ele quer testar a nossa inteligência artificial para comprar uma inteligência artificial para ele. Sim. Ele faz toda a experiência, marca uma reunião. Quando ele chega na reunião com o meu vendedor, vários perguntam o quê? Mas só uma pergunta. Era uma inteligência artificial? Sim, você sabia que era. Eu sabia, mas eu achei que não era. Olha que louco. Ou seja, a gente ultrapassou o nível da experiência, porque a pessoa sabia que era uma IA, ela achava que não era. Entende? Então, na prática, no WhatsApp fica mais humanizado, até porque a forma que ele fala, essa gaguejada fica melhor no WhatsApp. E também não tem esse tempo, né? Então, aqui a gente está trabalhando muito para diminuir a latência, mas a tecnologia hoje, latência, esse tempinho que demora para responder, né? Mas no WhatsApp já não tem isso, porque você me manda um áudio, eu te mando um áudio, enquanto você está falando, eu estou te mandando. Entende? Então, na prática... É dinâmico, né? É dinâmico. E a gente fala, como que eu finjo... eu quero deixar mais humanizado. O que eu faço para deixar humanizado? Quer deixar bem humanizado?
esquece de responder as pessoas, responde só no outro dia, demora pra responder, escreve uns erros ali no meio. Brincadeiras à parte, né? Mas assim, Sim. a IA tem uma performance melhor do que o humano. Com no que ela sabe certeza. fazer, né? Então, o resultado vai ser naturalmente melhor. Por conta disso, o caminho que a gente tem que fazer é deixar num nível de humanização, porque é uma coisa curiosa, né? É um dos slides que eu trago no começo da minha palestra. Eu falo, as pessoas não odeiam um robô. Porque a pessoa fala, eu odeio robô. Eu falei, não, ela não odeia o robô, ela odeia o robô burro. É. Ela A Bia, e- gente, a Bia é péssima do e Bradesco. mas ela odeia o robô burro. Essa daí, né? Mas ela odeia o robô burro e ela odeia humano burro também. Então, o que eu odeio? Eu odeio repetir o meu CPF 2 vezes. Sim. Não me importa se é pra um robô ou se é pra uma pessoa. Eu odeio ter que falar uma coisa que eu já falei 1 milhão de vezes, que a pessoa fala, não sei, vou consultar. Entende? Então, assim, quem ganha não é a mais humanizada, é a melhor experiência. Só que a gente vem de uma leva, a gente vem de anos onde o robô digite 1, digite 2, ou o robô, sei lá o quê, mal programado, mal configurado. Sim. Eles são ruins, a experiência é ruim. Por isso que as pessoas odeiam. Agora, eu aposto que talvez hoje ainda tem um preconceito, porque a gente não está acostumado com esse tipo de solução que eu mostrei. Sim. Só que dentro de 1 ano, 2 anos, isso vai ser totalmente normal. Por isso que a ideia é o sair na frente, mas vai ser normal. E eu acredito que daqui 1 ou 2 anos, eu vou ligar lá, vou falar, aguarde que estou transferindo para o meu supervisor. Eu falei, pô, não acredito, eu tenho que falar uma pessoa que sabe. Que saco! Ela vai, o cara vai falar que não sabe, que tá voltando do banheiro, tá numa outra ligação. Pô, quero resolver essa porcaria agora. Tava comendo um bolo de milho. Não, e a IA, ela sempre vai ter a resposta. Exato. Né? Ah, Não agora, tem a um questão ponto de não importante, saber. né? Um ponto importante. Se eu treiná-la, Uhum. aí é o que vai dividir o Sim, menino dos homens, sim. né? Porque é o que eu até falo, né? A gente alinha muito isso em processo comercial na nossa venda, né? Porque eu brinco, às vezes o cara, ele acha que ele não tá contratando uma inteligência artificial, eu acho que ele tá contratando Deus no WhatsApp dele. Sim. Por favor, faça meu trabalho. Ah, mas ela perguntou onde que eu tava naquele dia e ela não sabia. Pô, aí também não dá, né? Entende? Então, assim, é isso um ponto. É um alinhamento de expectativa que ela aprende com o que a gente treina. É igual o que a gente vai treinar um funcionário, só que vai aprender de primeira e não vai errar. Exato. Então, mais ou menos essa O lógica. funcionário Mas você eu vai tenho que perder treinar... muito Exatamente. mais tempo. Vai ter o E aí turnover. você ensina o funcionário, ele pede as contas. Isso aí. A IA não tem Ou isso. porque não gostou do trabalho, ou porque acha que tem potencial pra muito mais, É ou que você isso. tá pagando Quando a pouco. gente focou no SDR, na nossa proposta de marketing que a gente fala, de novo, né, o SDR é, digamos, a primeira vaga do processo comercial. Esse SDR, ele quer virar o que a gente chama de closer, que é o fechador. Então, eu tenho o pré-vendedor e o vendedor. O vendedor ganha a comissão das vendas, tem um salário maior e ganha mais. Então, o cara quer ser vendedor. E aí eu brinco que não existe um SDR júnior, pleno e sênior. Não existe um SDR sênior super especializado. Porque o SDR só tem 2 formas de ser promovido. Ou promovido a vendedor, ou promovido ao mercado de trabalho. Sim. Que é o que vai acontecer. Entende? Porque se ele ficar muito bom, ele fala, cara, eu não quero ganhar os meus 2 mil. Eu quero ganhar 10. Sim. E se ele for ruim, ele vai ser promovido no mercado de trabalho. Ou seja, é uma das vagas que tem mais turnover. Porque você demora um tempão para treinar a pessoa, e a pessoa ou não aprende porque ela é ruim. Se ela aprende, ela quer virar vendedor e vai para outra Vai embora, empresa que tem uma oportunidade melhor. Então, é uma vaga que tem muito turnover, muito. Foi, inclusive, onde a gente entendeu, pô, vamos atacar nessa dor. Porque a gente pode fazer IA para qualquer coisa. Antes de fazer isso daí, a gente tinha IA para atendimento, para pós-venda, para CS, para sei lá das contas. Um monte de coisa. Eu falei, não, qual que é a dor que todo mundo tem? Né, o maior volume de tem. E aí a gente foi atacar nessa dor, onde hoje a IA pode substituir. Porque qual que é o caminho? A IA pode fazer qualquer trabalho de qualquer humano? Tipo que sim, assim, mas meio que não. Brincadeira Sim, da mas não. Tá quase lá. Sim, né? mas não. Se a gente gravar de novo outro ano que vem, eu mudo minha fala. Hoje eu vou falar, não. Então, mas o que ela consegue fazer mais fácil? O conversacional. É onde ela já tá muito boa e ela já tá melhor do que a gente. Porque ela pode falar com 10 mil pessoas ao mesmo tempo, sem errar português, 24 horas por dia e sem não saber o que eu ensinei para ela, né? Então, nesse sentido, é extremamente eficiente. Quando a gente coloca inteligência artificial no que já está... No que a IA já está melhor do que a gente, faz total sentido. Qual que é o momento de não colocar? No que a gente ainda precisa de muito intervalo humano. Daí a gente pode dividir um processo. Deixa o trabalho sujo, a IA faz. O trabalho que é necessário ter um contato,
a gente ainda precisa de uma pessoa, né? Que é mais manual, por exemplo, a gente conversa muito sobre isso, né? Porque às vezes a Gabi fala, eu tô sem paciência, o cliente não quer fechar comigo, não fecha. Então vai fechar com outro. E a IA tem essa paciência, porque a gente vai treinar ela para atender o cliente até um certo ponto, né? Não, e talvez seja um lead que precise um pouco mais dessa atenção, digamos assim, porque tem pessoas que são carentes, as pessoas precisam de atenção. Sim. E se a inteligência artificial consegue dar essa atenção necessária, a gente consegue fechar mais contratos, é sensacional. Perfeito. É isso, né? Se eu tenho uma pessoa, eu não quero contratar muito atendente. Beleza, então você tem que cuidar de pouca gente. Mas meu cara dá conta. Daí você quer que um cara que ganha R$2.000 atenda 1.000 pessoas por mês, com qualidade, fazendo follow-up e cadência de mensagem. Não dá. Que é outra curiosidade, né? O follow-up, pra quem não sabe, é o seguir, mensagem de seguir. Sim. O cara falou de me responder, é o oi sumido, né? Cadê o oi sumido? A cadência, porque às vezes a pessoa tem um problema, tem a dor, só que ela tá protelando pra ela uma prioridade máxima, talvez. Pô, e se eu quero fechar negócio, eu tenho que fazer que ela lembre de mim. Tô aqui. Sim. Então, aquele caminho de acompanhar sem ser chato. É isso e que é eu uma ia das falar coisas agora. que mais acontece. Eu falo que é uma reclamação que a gente recebe muito, que os meus clientes falam, cara, o serviço de vocês está horrível, porque a IA é muito chata, ela faz muito follow-up. Eu falei, não, mas você que pediu para fazer uma mensagem depois de 15 minutos outro, depois de 2 horas outro. Não, mas ela tá mandando muita mensagem. Eu sempre estruturei isso com o meu time comercial, e nunca foi tão chato assim. Falei, então, meu amigo, é que se você olhar aqui, acho que teu time comercial nunca fez essa cadência. Porque, assim, pode me pagar R$100.000 por mês para fazer isso. Como que eu vou falar com 50 pessoas ao mesmo tempo e garantir que quando ela fica 15 minutos sem falar comigo, eu mando um oi e depois de 2 horas? É humanamente possível. Sim. Só que pro robô é totalmente possível. Então, eu vou ter uma cadência de mensagem que eu vou escrever. O meu oi sumido vai estar programado, depois de 15 minutos manda essa mensagem, depois de meia hora ver o que ele falou, ver qual que era a dor dele que ele estava reclamando, e aí 2 dias sem fazer em contato comigo, eu vou falar, Pedro, você tinha falado que estava com um super problema urgente, porque realmente isso poderia quebrar a tua empresa se você perdesse esse processo. Você conseguiu resolver? Tá tudo bem que você não tem mais esse problema? É que a IA não Entende? tem erro, né? É isso aí. Então, é justamente esse processo. Tudo que é operacional, a gente consegue colocar na mão dela. Por exemplo, eu falei da Gabi, agora eu vou falar de mim. Tenho muito problema com follow-up. Porque às vezes eu esqueço, às vezes eu tô fazendo outra coisa, até coloco na agenda e falo, mas depois eu falo com esse cliente aqui, não sei. Porque o nosso serviço é muito personalizado. Então, o nosso modelo de negócio é modelo boutique. A gente tem clientes, tem menos clientes que nos pagam um ticket mais alto. Perfeito. Só que é um cliente especial que precisa de um pouco mais de atenção. E às vezes o follow-up, eu vacilo no follow-up. Sim. E Às aí vezes eu que perco o um advogado cliente tá perdendo, quente perdendo porque venda. eu não fiz a porcaria do follow-up. Isso é... Perfeito. E sabe qual que E aí eu o cara acho? eventualmente já fechou o negócio. Não, já Nossa, eu tava fechou. falando com uma menina Não, ali, aí- eu esqueci o nome dela, mas cara, bora lá. Bora lá, exato. Ela não me respondeu mais, tipo Exato. E isso. sabe que eu acho que é um outro ponto? Pra advogado não sabe vender. O advogado, ele não foi treinado pra isso. Na faculdade, ninguém fala que você tem que vender, que você tem que empreender, que Muito você pelo tem que contrário. saber conversar com as pessoas. O advogado é muito técnico. E a pessoa que tá ali com aquele problema não quer ser técnica. Ela quer saber se você sabe solucionar Sem o problema dúvida. dela ou não. E quanto custa? Né? E acho que aí atrás, né, essa questão do... vamos ser um pouco menos técnico, vamos ser mais humanizado, vamos ver o que ele tá precisando e falar conforme, né? Ele vai saber fazer essa venda muito melhor com um advogado que não tá treinado pra isso. Outra Perfeito. coisa, a inteligência artificial, se a gente treinar, consegue perceber o perfil comportamental do cliente, não consegue? Consegue e mudar a abordagem, justamente, de acordo com como você treinou e de acordo com a tecnologia que está sendo usada. Você consegue mudar a conversa. É um pouco do que a gente falou lá na ligação, Sim. né? Quando eu falei que eu não tô podendo... eu entendo, Eric. O embargado da voz, Exato. assim, né? Eu tô me sentindo uma tiazona, Ai, juro. eu, então! Tipo, caraca, quanta tecnologia. E aí, assim, isso é usado em Instagram, WhatsApp e telefone? Exato. Quais são? Hoje a gente focou sempre... O telefone tá lançando agora, até porque é o que eu falo. Ela falou, testa aí, mas se me ligar eu não atendo não, porque eu não atendo telefone. Ninguém atende Mas eu vejo que a telefone. depender de muito nicho, por exemplo, a gente tem alguns clientes do previdenciário, eu sei que é um público que atende o Sim, cliente que é o dele. senhorzinho Exato. e tudo mais. Então, assim, tem alguns nichos, eu sei que isso daí funciona. Então, na prática, eu acho que são canais, né? Mas a gente focou sempre muito mais em WhatsApp e Instagram. No Instagram tem uma função que é muito legal. Depois, se alguém quiser Isso que eu ia testar lá... perguntar, como funciona no Instagram? a dinâmica é a mesma, de que seria do WhatsApp, mas tem uma função muito legal. Depois, se alguém quiser testar, entra lá em Expert Integrado. Tá escrito aqui ou só tá escrito Super Play?
Tá muito pequenininho. A gente vai pôr aqui embaixo na beleza. edição. É Expert Integrado. Procura lá no Instagram, vai lá, tem alguns posts fixados. Ou vai no direct e digita a palavra perfil. Ela vai fazer uma análise do teu perfil. Então, ela vai entrar no teu direct, vai entrar no teu post de Instagram, vai olhar ali a capa e vai ler a sua bio, a descrição, vai olhar suas últimas 12 postagens, ver foto e legenda. Baseado naquilo, ela faz uma análise, que a gente vai personalizar essa análise. Tipo, o que eu quero analisar no teu perfil? Eu quero analisar sua empresa, eu quero analisar se você é uma pessoa que tem potencial Quero financeiro. fazer isso agora. Manda bala. E aí, você tem que ter o perfil aberto, ela entra, avalia tuas fotos, e aí eu vou mandar uma mensagem do tipo, fui lá e olhei que você tem um escritório de advocacia, vamos supor que dá pra ver isso, né? Você não Sim. vi que você tem um escritório de advocacia, tá escrito lá, CEO do escritório, blá, 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 blá. E aí eu vou te mandar uma mensagem, quando você interagir comigo, e eu vou falar, olá, João, muito prazer em receber você aqui, tava dando uma olhada no teu perfil e vi que você tem um escritório jurídico, pô, muito legal o teu trabalho. Inclusive, vi que você estava recentemente em Orlando com a família. Pô, que incrível, deve ter sido uma viagem incrível. Imagina se você pudesse ter um pouco mais tempo de viajar mais vezes, que a gente pudesse ter o teu trabalho acontecendo de forma automática. Tem um tempinho para conversar? E aí me fala, quem que é o ser humano em plena sanidade mental que vai achar, certeza que é o Manhaque leu o meu perfil, criou uma mensagem só para mim e me abordou. Não vai. Entende? E, Então, e essa automação dá pra fazer assim, a pessoa te seguiu, aí daqui 15 minutos mandar esse tipo de essa é a galinha mensagem. dos ovos de ouro. Tecnicamente dá, mas não pode. Então, a gente está trabalhando em todas as linhas legais, até porque a gente está trabalhando na área jurídica, não pode. Então, assim, a meta ela é bem rígida para esses protocolos de LGPD. Não é LGPD, na verdade, mas o protocolo de não spam, certo? Ah, tá. Então, assim, eu sempre preciso que a pessoa tome a primeira interação para eu poder fazer uma interação. Então, o que eu preciso? Que ela interage comigo. Ela tem que reagir a algum story meu, comentar em algum post, me mandar alguma mensagem no direct. A curtida não. A curtida não. Tá. Que são justamente só o flerte não pega. Entendi. Né? Então tem que ser a conversa tem que ser a mesmo. conversinha ali. A iniciativa. Senão, a iniciativa. Daí eu consigo liberar. Já no WhatsApp, a dinâmica é diferente, né? O WhatsApp nas linhas legais, reais, você pode fazer uma abordagem, mas teoricamente a meta te cobraria por essa abordagem. Então, se eu for atrás de você, você tem que pagar um valor quando você usa aquele que a gente chama de API oficial, são números oficiais da meta, você vai pagar alguns centavos para abordar. Só que se um monte de gente começar a apertar aquele botãozinho de bloqueio, falar que é um spam, ela vai parar de interagir e ela vai falar que você não pode mais mandar mensagem. Então, ela vai te avisar. Ô, Eric, tem muita gente falando que você é spam aqui. Não pode fazer isso. E aí eu sei disso e paro de interagir. É por isso que acontece, e muitas vezes, aquele bloqueio de número de WhatsApp, né? Então, a meta te proíbe de fazer interações agressivas. E aí eu começo a mandar mensagem para muita gente e ela fala, olha, isso daqui é spam. Então, não pode fazer spam, vai lá e corta teu número. Então, quando a gente usa o WhatsApp normal, que é aquele que você instala no teu celular, esse WhatsApp pode ser banido, você pode perder o teu número para sempre. Entendi. E a conta do Instagram também pode acontecer, né? Então, para não brilhar os olhos demais, falar, pô, já que é IA, então eu vou sair Fazendo metralhando. Daí você pode ter um banimento de número, fora reputação e coisas do gênero. Então, sim. ainda assim tem que fazer com algum protocolo Cuidado. de segurança. Tá. Exato. Ó, já mais ou menos chegou essa minha lógica. análise. Chegou a tua análise? Essa análise, para você entender, ela tá baseada no nosso perfil, daqui a pouco a IA vai atrás de você. Gente, é uma análise doideira. completa real. A gente mapeia como que a análise que a gente quer fazer, né? Então, isso daqui é uma brincadeira, é um teste, né? Mas na vida real, o SDR não vai mandar isso para a pessoa. Ela vai trazer isso para dentro e vai mandar para o meu vendedor ler. Como a gente faz essa automação de teste para as pessoas verem como que é a análise dela, a gente coloca alguns quesitos, né? Então, como que é o envolvimento dela, qual que é o tema, do que ela fala, qual que é a dor do cliente dela, e no final é como ela pode melhorar o perfil dela para ter mais engajamento. Tem até uma que é muito legal, que é análise financeira, né? Uma metodologia que chama social selling, de você analisar perfis de Instagram e falar, pô, deixa eu ver se esse cara tem meu perfil. Se eu atendo empresários de sucesso de grandes empresas, eu vou olhar na foto dele, esse cara pode até ser quieto, mas eu sei que não vai ter uma foto dele empinando moto ali. Senão não é meu cliente. Então, baseado nisso, eu consigo fazer algumas análises de perfis. Então, coisas que ele faz. Ele vai entrar na tua foto e vai procurar como que é o teu potencial financeiro ali. Eu vou olhar se você tem roupa de marca, carro de luxo, viagem internacional, se o teto do pé direito da tua casa é alto, porque se o teto do pé direito da tua casa é alto, você tem mais dinheiro, se a maçaneta da tua porta é dourada. Então, ele vai olhar artefatos ali no meio para falar, cara, eu imagino que esse cara tem grana. Porque, pá. E no LinkedIn, dá pra fazer isso também?
No LinkedIn cai na mesma caixinha do não pode. O São LinkedIn, questões internas da plataforma, é isso? questões internas da plataforma. Sempre dá. Mas é aquele famoso hack, é o crack do Windows. Coloca um código lá que você não precisa pagar o Windows. Entendi. Mas sempre dá. Mas o LinkedIn, por exemplo, é um que tem muita coisa que pode. Por exemplo, o que é permitido? Entrar com uma inteligência artificial, entrar no perfil, ler, puxar a inteligência artificial e ler tudo que é o perfil aberto. Eu consigo ver quem que você segue, quem que você não segue, quem que você curtiu, qual comentário você fez. Tudo isso eu consigo avaliar. O que eu não consigo fazer? O que, na verdade, eu não pode fazer? Mandar mensagem. Mas o LinkedIn é uma ferramenta... Mandar mensagem por IA. Existem várias ferramentas que integram o LinkedIn e permitem que essa conversa seja feita por comunicação automática. Não pode, mas permitem. Ou seja, você está naquela zona que em algum momento você pode cair. Tanto que recentemente uma ferramenta caiu, que é uma ferramenta muito grande que muita gente usa, e ela caiu e rodou. E não está podendo perder algumas permissões de LinkedIn porque foi pega ali no flagra, né? Então, LinkedIn é uma das que não pode, muita gente usa. As outras, em geral, que não pode, é bem zona negra mesmo, então a galera não faz. E pensando assim, ó, para aquele advogado que usa o Google Ads, né? Então ele tem lá aquela landing page que tem um formulário. Perfeito, Aí a adoro consegue pegar aquele formulário e entrar em contato com a pessoa por conta daquele formulário? Sim, consegue, e eu vou te dar 2 respostas. Primeira, sim, ele consegue entrar pelo formulário, se eu fiz algumas perguntas, inclusive, qualificatórias, ela consegue até interagir. Igual eu recebi a ligação, eu poderia receber uma ligação ou uma mensagem de WhatsApp, que tende a ser mais legal, né? E eu vou falar, oi, Gabi, tudo bem? Vi aqui que você preencheu nosso formulário e você falou que tem um problema de uma dívida bancária de mais de 50 mil reais. Olha, fica tranquilo, a gente vai te ajudar nisso, tá? Pra gente continuar a conversa, me fala blá, 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 blá. Pô, perfeito. Agora, eu vou falar de um jeito que eu gosto mais. Eu vou te perguntar. Quanto mais completo é o formulário, melhor é a qualificação do teu lead, certo? Sim. Quando você entra e vê um puta formulário gigante, você fala, nossa, que vontade de preencher esse formulário. Ninguém. Você fala, puta, que Merda. porcaria. Sim. O certo é ter uma chamada pro WhatsApp, né? Agora, e se eu mudar ao invés do formulário, eu coloco um botão pra você clicar no WhatsApp e quando você manda uma mensagem, eu falo, oi, Gabi, tudo bem? Que prazer em receber você por aqui, pô, quero te ajudar um pouco. Olha, então pra gente começar, conta um pouco do que você tá passando. Fala aí se a sua dívida, de que banco que é, quanto que você tá devendo, o que aconteceu. Olha, fica à vontade, me manda um áudio contando tudo, pode mandar um podcast aqui. Nossa, seria ótimo, porque é um Porque daí você saco fala, desabafa. receber Meu Deus! aqueles áudios de 10 minutos. Exato, exatamente. Daí E você vai lá hoje e dá pra desabafa. transcrever ainda o O áudio. cara ainda vai falar, cara, e esse safado desse funcionário? Pô, e aí eu vou te falar, cara, eu entendo, Gabi, olha, muitos dos nossos clientes já passaram por coisas assim como É você. um safado, colocaria pra falar, é um safado Exatamente. mesmo. Entende? Então, assim, pô, qual que é a experiência de preencher um formulário Sim, sim. versus você trocar uma ideia? Sim. Quem É que porque gosta ainda de tem preencher muitos formulário? advogados que ainda usa a questão do Não formulário. é muitos advogados, é muito tudo de todo segmento que você É. imagina. Porque é a forma que hoje está acostumado a fazer. É o momento de captura de leads do momento, entende? Mas o que eu tô trazendo? A IA conversacional, ela vem justamente para quebrar isso. Não é só a IA do chat. Vamos pensar no ChatGPT, que provavelmente a maioria já usou alguma coisa alguma vez. Sim. Não é sobre ela ser inteligente, é sobre como você conversa. Sim. Porque inteligência artificial por inteligência artificial existe há décadas. Sim, sim. E algumas das coisas que a gente descobre hoje já existe funcionando muito bem há alguns anos. Só que você tinha que ir lá e meter um código muito louco, que é só um nerdão lá que vai conseguir fazer. Agora você pode trocar um áudio com a IA, que ela vai responder para você. Vai. Então isso tangibiliza. Então não é só que muitos advogados usam formulário. Aqui todo mundo usa formulário, porque hoje, qual que é o grande problema de eu não colocar o formulário? Que vai vir um monte de Zé Mané conversar comigo Vai. e eu não tenho uma tropa de funcionários para responder esse monte de Zé Mané. Exato. Ou seja, a experiência do lead, a melhor é ele conversar no WhatsApp. Só que a experiência do meu escritório não é, porque eu não tenho gente para atender direito. O formulário vem aí. Só que daí, olha só o que acontece. Eu coloco o anúncio do Google Ads, caem 1.000 pessoas no meu site, só que 50 preenchem. É. E aí você acaba perdendo o seu clique, porque para quem não sabe, no Google Ads, cada caro. clique custa um dinheiro. Então, o dinheiro que você colocou lá para investir está sendo gasto com essas pessoas que entram no seu site, fazem lá o clique, mas elas não preenchem o formulário, não buscam. Sim. E aí acaba perdendo, né? Perfeito. Assim como aqueles que preenchem e não tem absolutamente nada a ver com o Sim. assunto, Sim. ou tá, né, Com curioso. Com e essa tal. solução, o seu gestor de Google Ads vai ficar tão feliz que ele vai perguntar, e aí, como tá o fechamento? Tá ótimo, tá maravilhoso.
curioso. Que é uma grande curiosidade, né? Eu converso com muita agência de tráfego e o cara da agência de tráfego, muitas vezes ele é metralhado, culpado, porque você não me gera resultado. Daí o cara vai lá e fala, então deixa eu ver aqui, eu vou lá e faço um cliente oculto, entro lá e falo, amigo, eu mandei uma mensagem ali, ó, quarta-feira passada, e eu ainda não recebi resposta, e eu cliquei no anúncio que eu fiz pra você. Sim, Será que o problema tá no anúncio ou tá no teu atendimento? sim. De novo, que é natural, É porque o que isso. a gente quer? Eu quero a minha loja bombando, a minha loja do shopping, eu quero um monte de gente passando ali dentro. Só que eu só tenho um vendedor que sai pro almoço e fica 2 horas fora. Entende? Então, assim, o que adianta eu te entuchar de gente ali se você não consegue atender? E, naturalmente, quanto mais gente vier, mais gente ruim vem junto. Uhum. Vem gente boa e vem gente ruim. É aquilo, Não dá né, pra você amiga? trazer Vamos só lá. gente muito boa. Amiga, vamos lá comprar comigo um sapato. Aí eu entro pra comprar o sapato, fico experimentando e ela, ai, deixa eu ver isso aqui também. Vou experimentar e não compra. Porque só É foi me isso. acompanhar. É isso. É isso. E, assim, tô muito curiosa de muita coisa. Eu sou empresária também, não tenho só escritório de advocacia, então eu já quero saber para outras coisas. Perfeito. Consultoria gratuita Tá vendo? no ponto de vista Não, legal. ó, potencial cliente, tá, Tá vendo? Aqui, Peraí, deixa eu pedir ajuda. Não, eu queria saber, porque assim, a gente tá falando muito a questão do empreendedor jurídico, né? Então tem essa questão do WhatsApp, Instagram, porque é o que o empreendedor jurídico usa. Mas o empreendedor de outras áreas, que tem um e-commerce, que tem ali questão de Shopee, Mercado Livre, isso também vocês atendem ou não? Como foco da solução, a gente olhou para qualificação de vendas. Então, eu tenho clientes de venda, tenho clientes de e-commerce. Então, eu tenho soluções, digamos, que eu deixo debaixo do balcão e falo, peraí, deixa eu ver se eu tenho um aqui. Mas a gente focou, para a gente ser o melhor, é a minha camiseta, né? O melhor SDR do mundo. Então, eu quero ser muito bom, o melhor nisso. Não que eu não possa fazer outras coisas, mas não é o nosso foco. Então, a depender do modelo, sim, a gente consegue atender. Mas indiferente. Acho que a melhor resposta que eu posso te dar não é do que eu faço, é do que é possível fazer, mesmo que não seja comigo, que seja com qualquer outra empresa. Então, sim, é possível fazer. A grande questão da experiência do e-commerce é que ela, naturalmente, é uma experiência de self-service. O cliente vai lá, seleciona e clica. Então, ali eu não estou conversando pelo WhatsApp, certo? Eu, naturalmente, mesmo assim, uma empresa que tem uma automaçãozinha, que é um menu de compra do WhatsApp, poucas empresas usam isso. É a Nespresso. Eu compro Nespresso, eu fui lá comprar, fico de saco cheio. Porque aperto o botão, demora 3 segundos para chegar a mensagem do WhatsApp. Não, mas é só 3 segundos. Só que cada vez que eu clico numa cápsula é mais 3 segundos. E a fluidez da navegação, ela não é tão boa no e-commerce, no Instagram, no WhatsApp, que os dois têm caminho de fazer loja, do que é dentro de um site. Cara, no site eu vou lá, clico, dou zoom, mudo as cores da foto, vou lá, adiciono no carrinho, diminuo. Então, eu particularmente acho que a experiência de e-commerce ela é mais gostosa dentro de um site. Então, agora, como que a IA pode ajudar? Coisas que ela pode ter como um termo que usa ali, que é análise preditiva. Então, ela pode entender seu comportamento de consumo, principalmente porque ela já conhece você. Porque que, naturalmente, você vai entrar no Mercado Livre, igual o algoritmo do Instagram te mostra o primeiro Reels, que eu fico puto da vida. Eu odeio usar Instagram, mas eu abro pra alguma coisa. Aquela primeira porcaria daquele Reels é tão bom que eu sempre assisto ele e não faço o que eu abri o Instagram pra fazer. Daí eu fecho e falo, o que eu tinha que fazer? É isso mesmo. É tipo isso, no e-commerce, o que vai acontecer? Cara, ele tende a te aparecer um produto que faz muito sentido pra mim. É improvável ou talvez impossível que eu abra meu Mercado Livre e apareça lá, sei lá, uma pantufa da Mini pra eu comprar. Não pode, é difícil que isso vai acontecer. Ele vai aparecer um produto que eu faça sentido. Ou seja, dentro do e-commerce, você coloca IA como comportamento de usuário, entendendo de acordo com aqueles produtos que você também pode gostar. Então, eu vou te mostrar uma estrutura. Eu posso ter um chatbot dentro do site que tá te ajudando a tirar dúvida de produtos. Era isso que eu ia te perguntar. É isso. Porque ontem eu estava conversando com um empresário que tem, né, uma loja no Mercado Livre, Shopee, acho que tem um e-commerce próprio. E aí ele tava falando, putz, eu vou ter que contratar uma pessoa para ficar respondendo dúvidas de produto. Então eu vou ter que colocar uma pessoa só para isso. Aí por isso que eu pensei, eu liguei, eu falei, seria muito mais interessante ter uma inteligência artificial do que contratar uma pessoa para só responder dúvidas de produto, né? Perfeito. Sim, então tecnicamente é possível, já tem empresa que faz esse tipo de coisa, mas tende muito ser, por exemplo, no Mercado Livre, você não tem chat para conversar com a loja lá dentro, que eu saiba. Você tem perguntas e respostas. É tipo um e-mail lá dentro. Você posta e a pessoa te responde. Você consegue integrar um termo que é bem legal conhecer e está cada vez mais famoso, é um termo fácil de entender, chama API. API, para a gente traduzir aqui, é a conexão aberta de uma ferramenta com a outra. Eu fiquei sabendo isso esses dias, que dava para eu alugar a API.
Na verdade, De um outro site. não é exatamente alugar o termo. Tá. Na prática, sim, eu tenho uma ferramenta que tem API aberta. O que é API aberta? Isso mesmo. Você fala português e eu falo inglês. A gente cria um canal onde eu traduzo. E aí, a minha língua... Vamos pensar em nomes de ferramentas. O Google Drive, o Google Sheets, planilhas do Google. Ele tem a API aberta. Eu vou integrar isso com um formulário ali, que você falou, formulário do site. Um Typeform, qualquer form da vida. Eu consigo integrar. Toda vez que alguém preencher uma informação num formulário X, eu consigo integrar, daí tem uma conexão, tem alguma parte técnica ali, que tudo que saiu do formulário cai dentro de uma planilha e preenche sozinho. É uma das coisas que a gente faz com o CRM, né? No Super SDR a gente preenche CRM. É isso que eu ia falar aqui, ó. Isso. Eu tô com a listinha aqui, Com a já listinha de coisas. já era a próxima pergunta. Perfeito. Então, já engato ali. CRM, para quem não sabe, a gente, inclusive, tá engatando agora com a DVBox para Sim. poder fazer a conexão. Legal. É onde a gente tem aquele Kanban, aquele Trello dos leads. Leads que não falou comigo ainda, tá falando comigo, fez reunião, tá guardando proposta, tá negociando fechamento. Quanto mais para direita no meu Kanban, que chama isso, mais próximo da venda eu estou, no meu funil. E a gente vai lá e vai fazer integração com o CRM. Então, o que significa isso? A IA, que fez toda essa conversa no telefone ou no WhatsApp, conforme ela foi conversando com o lead, ela foi lá dentro do CRM e preencheu. Número de funcionários, maiores 2, nicho de atuação, ela preenche Gênio. tudo. Preenche tudo, vai fazer um resumo da conversa, porque eu vou colocar na mão do meu vendedor. Eu não quero que o meu vendedor... daí o vendedor vai lá e assiste toda a conversa, mas eu mandei o cara mandar um podcast de 10 minutos. Já que eu odeio ouvir, e agora eu vou ter que ouvir? Não. Sim. A IA vai pegar e vai resumir. Olha, o que aconteceu o Eric fala pra caramba, e aí as coisas que ele falou foi isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui. Agora, daí ela vai lá e vai criar um script de venda. Baseado no que ele falou, cara, ele tá super chateado com o funcionário que ele confiava e processou ele, e blá, 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 blá. Baseado no nosso playbook, livro de regras de venda aqui, já que você tem que bater na dor dele, um script que você pode iniciar Eric, eu entendo sua dor e eventualmente a gente dá confiança para as pessoas e realmente elas traem a gente. A gente está aqui para te ajudar porque a gente é especialista e eu quero fazer você dar a volta por cima. Poxa, talvez meu vendedor não ia pensar nessa sacada. Não eu ia. treino a IA para ler 10 minutos de conversa ali e fazer isso daí. Então eu estou colocando um script de venda que eu colo dentro do CRM de vendas dele. Não, e só de pensar, né? A pessoa vai entrar em contato com você, faz um podcast, dá 10 minutos de áudio, e aí pegar uns pontinhos do final da fala. A pessoa fala, nossa, ele ouviu tudo Perfeito. mesmo. Isso aí. mesmo. Tem gente que não escuta, não dá Ele atenção. vai falar, nossa, olha que conexão que isso gera. Ou pra então, pessoa. por exemplo, você deu aí tem X número de funcionários. Aí a pessoa liga e fala, quantos funcionários você tem? Pô, já falei no áudio, sabe? Já respondi essa pergunta. Não perde informação, Perfeito. né? E eu falo até que é legal, né? Voltando até para aquela parte do formulário, quando você... No formulário eu gostaria de saber 20 coisas da pessoa, 20 perguntas que eu quero fazer. Só que ela não vai preencher essa porcaria de 20 perguntas. Então eu coloco as 5 mais importantes. Certo? Beleza. Se eu, ao invés disso, mandar um áudio e fica à vontade, ela vai responder talvez todas as 5 do formulário, mas um monte que eu não perguntaria. Sim. Certo? Ou talvez falte 3 que ela não respondeu do formulário. Eu vou falar, obrigado pelo teu áudio, um monte de informação legal. Eu só queria te fazer mais 2 perguntas. Essa e essa. Entende? Então eu deixo muito mais fluido. Com certeza. Então não é só o que eu perguntei, é o que eu também não perguntei. Quando eu dou espaço pra ouvir, é o poder, né? Sim. Você tá me jogando, tudo que você estiver falando vai ser usado contra você. Sim. Então, eu dou espaço pra isso. E aí, só pra fechar o ciclo do e-commerce, né? Então, sim, quando a gente tem essa API, que a gente conecta ferramentas, a pessoa poderia conectar na API do Mercado Livre e fazer com que, de forma automática, toda vez que alguém fez uma pergunta, bate na inteligência artificial, respondo. Como eu posso fazer? Isso daqui é incrível. Eu posso fazer isso no Instagram, e toda vez que alguém comentou no meu post, bate numa inteligência artificial treinada sobre o meu produto, sobre as coisas que eu falo, cria uma resposta e cola lá e responde automaticamente. Nossa, isso é De genial. forma personalizada. Posso só, agora, vou sair do SDR, mas eu adoro falar de coisas malucas ali. Não, eu tô Claro, em com choque. certeza. Eu É tô que a em gente tá meio choque. assim, ó. Eu tô em choque. É que vocês estão, quando ele fala, vocês assistem ele, mas eu e a Babi tá assim, ó. Ó que legal. De novo, né? Esse produto nosso tem 1 ano. Até 1 ano atrás a gente fazia um monte de coisa mais maluca do que essas. Só que agora a gente só fechou os horizontes e estamos olhando para um lugar só, né? Mas eu ainda tenho mentoria, consultoria, eu falo de um monte de coisa doida. Olha que incrível fazer isso daqui. Eu consigo ter uma inteligência artificial que, exemplo, né? Vou criar uma historinha, cada um vai fazer do jeito que fizer sentido. Todo dia às 8 da manhã, ela vai entrar, vai fazer uma leitura dos assuntos. Vou falar de
de inteligência de mercado tributário. Como que você pode economizar tributos, blá, 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 porque eu tenho um escritório que eu vou tentar vender isso. Todo dia às 8 da manhã, ela entra na internet, faz uma varredura das últimas notícias que tenham relação com a questão tributária, traz como se fosse um chat GPT, cria ali uma estrutura, eu vou falar, cria um script de venda, um script que eu possa fazer um vídeo, um Reels, blá, 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 contando as últimas notícias, blá, blá, blá. Nesse vídeo eu tenho que ter um engancho para que a pessoa comente alguma coisa e interaja comigo e ela possa virar meu cliente. Criei uma historinha. Se eu colocar isso daqui lá para o dono do escritório gravar, ele vai falar, vou gravar. 2026 está chegando, já sai esse vídeo prontinho. Beleza. 8 horas da manhã ela cria essa estrutura. Ela vai numa ferramenta chamada Eleven Labs, que gera a voz, que é uma das que eu uso em algumas das estruturas ali, que é a melhor que tem hoje no mercado, que vai clonar a minha voz. Eu vou pegar a minha voz clonada, vou jogar numa outra ferramenta que chama Heidian, que clona imagens de vídeos, onde eu tenho o meu vídeo editado de um clone meu, de terno, bonitinho no meu escritório, ali sentado bonitinho, eventualmente com cortes. E aí, quando for 8h01, ela automaticamente posta no meu Instagram um Reels que eu acabei de gravar com uma notícia que acabou de ser postado, com a minha voz e a minha imagem falando automaticamente, com uma legenda falando, se quiser saber mais como a gente pode te ajudar, comente eu quero, que vai vir um robô e vai te chamar. Minha E aí, Nossa todo dia 8h01, Senhora. você tem uma postagem no meio do Não, caminho. nunca mais eu ia procrastinar nada na vida. Ele tem Aliás, todas as o resto soluções da da vida minha você ia vida. procrastinar, na verdade. Ô, Você não Eric, ia pelo saber amor nada. de Deus, cara. Eric, você tem todas as É soluções. doideira, né? É doideira. Porque, assim, isso é muito louco. Chega a ser absurdo. Assim, Vou contar outra a legal. minha cabeça de tia aqui, ó. Vou contar outra legal. Eu tenho isso daqui em alguns grupos que eu estou, né? Eu tô em grupo de networking e tal. Aham. E eu já tenho uma há bastante tempo, que é eu tô em grupo de networking, que eventualmente alguém pergunta de alguma dúvida sobre uma solução que eu sei resolver. Pô, é um potencial cliente pra mim. Claro. E eu já tenho uma automação que toda vez que alguém fala algumas palavras-chave, do tipo, alguém falou SDR, alguém falou automação, alguém falou, enfim, algumas palavras-chave, eu tenho uma automação no meu WhatsApp pessoal, que toda vez que alguém fala essas palavras-chave, eu bato numa inteligência artificial, falo, avalia se isso é uma oportunidade de negócio pra mim, ou se é alguma coisa que eu posso ajudar. Me traz uma resposta pronta, baseado no que eu entendo que tá aqui o meu conteúdo, isso daqui é o que eu manjo. Me traz uma resposta pronta, manda num grupo comigo mesmo, colocando de 0 a 10, essa é uma oportunidade de negócio. Quando é 9, 10, aí um bonequinho, aquele bonequinho com linha do dinheiro, ele vai lá e fala, oportunidade nova de fazer negócio. Legal. Eu consigo copiar e colar aquela mensagem e interagir no grupo. Isso eu já tenho no meu WhatsApp pessoal há bastante tempo. Meu Deus, isso é muito bom, porque aqueles grupos que falam muita coisa, você não consegue acompanhar. Exatamente. E aí uma outra que eu coloquei junto com isso, é um resumo de grupo. Então, os grupos, daí eu escolho para qual grupo eu faço isso daí, né? E justamente esses grupos que tem muita interação. Minha IA tá ouvindo tudo que tá acontecendo no dia todo. Daí eu criei um negócio que eu chamo 6h59 resumo tático. É a minha news ali do dia. 6h59, todo dia, eu vou lá, leio todas as conversas que aconteceram nas últimas 24 horas, crio um resumo, trago os 5 a 7 tópicos mais importantes, coloco lá, então, daí eu vou lá e posto no grupo. Resumo tático 6h59. Os pontos mais importantes falava, Pedro falou sobre blá, 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 blá. Maria, daí vem aqui embaixo, daí tá escrito zoom out, daí embaixo vem zoom in, daí a gente entra no tema. E aí a gente colocou uma inteligência sarcástica ali no meio. Pedro falou que tava avaliando fazer uma viagem para Miami, mas o dólar tava muito caro. Mariana falou que achou uma casa de câmbio e conseguiu diminuir e uma viagem lá. João considerou que com milhas ele conseguiu fazer blá blá blá. Esse grupo, continuando assim, vou acabar mandando uma agência dessa gente. E ela vai fazer uma piadinha. E aí todo mundo pira, sacou? Gente, e aí que eu legal. mesmo não vejo os grupos. Daí eu vou lá e vejo o resumo lá. Caraca! Sacou? E aí, curiosamente, ali nesse lugar que eu tava ontem, inclusive, o cara falou, cara, eu queria fazer isso porque eu tô em um monte de grupo dos meus clientes, ele é advogado, eu tenho um monte de grupos de clientes que o meu atendimento tá lá e eu só tô lá porque quando alguém me marca uma arroba que deu ruim ali, eu vou lá e interajo. Mas às vezes estão acontecendo coisas que eu não gostaria no meio desse caminho. Então eu posso ter uma IA do meu número telefônico que tá lá mapeando tudo que tá acontecendo. Quando, por exemplo, eu percebi que algumas falas do cliente demonstram que ele pode estar com algum nível de insatisfação ou que aquilo é crítico, ele me chama no meu WhatsApp pessoal e fala, olha, no grupo do Pedrinho aqui aconteceu tal problema, o histórico foi esse daqui e agora a Mariana, tua funcionária, falou que não pode atender ele, o cliente parece estar bravo.
Uhum. Entra lá e resolve essa parada. Cara, é uma Sacou? equipe. Sabe, Uma equipe. você lembra quando tinha aqueles filmes e aqueles seriados que o advogado, o dono da empresa entra, que vai a menininha correndo atrás dele assim, falando, então, tem que resolver esse É isso vídeo. aí. Não sei o que, Sim, sim. Meu, é isso, isso aí. exatamente isso. Ó, eu vou mostrar mais uma, então, porque... E muito mais inteligente, porque é aquilo que a gente falou, a IA não erra. E ela vai entender o tom de voz, se o cara mandou um só áudio. cuidado com isso, tá? Eu gosto bem... Sempre preto no banco. Ela erra, ela delira, ela faz umas besteiras. A Você Laura tem também que- falou você tem que isso, né? Ajudar na linha certa, assim. Se você Mas colocar aí é um escopo de treinável, né? trabalho, é treinável, Uhum. mas você tem um escopo de trabalho, né? A gente... Daí entra pra uma outra área que a gente pode ficar uns 9 dias conversando. Mas é Vamos ficar. de como que a evolução da IA tá acontecendo, mas a gente tá na época da Narrow AI, inteligência artificial estreita. A inteligência artificial hoje, ela já é muito boa e ela tem um nível PhD acima de PhD. Hoje, quando você faz pesquisa, a IA ela é mais inteligente que os seres humanos em uma coisa. Só que a gente não chegou ainda na AGI. Que aí, cara, aí o bicho pega. Daí é filme. A AGI, junto com o robô, que é o que já tá acontecendo, realmente você vai lá, o robô, pega um café ali, por favor, e limpa a louça. Ou melhor, não vou nem falar, porque ele já sabe o que eu gosto, certo? Então, a AGI é a inteligência artificial geral. Quer dizer que a inteligência artificial é boa em tudo. E é onde as pessoas se frustram. Ah, mas eu falei disso, ela não sabia. Sim, porque ela não é você, certo? Ela é treinada em alguma coisa onde ela fica muito boa. Quando eu coloco, pensa no funcionário. Peguei o SDR, treinei, agora ele é um SDR muito bom, não existe, mas vamos supor que ele fosse. Agora eu vou falar, cara, agora você também vai ser um vendedor muito bom. Agora você também vai ser uma recepcionista muito bom. Agora você vai ser uma faxineira muito bom. Agora você vai ser um advogado muito bom que vai fazer essa parte. Não rola, cara. Aí ele Não dá vai pra te fazer. dar você vai sofrer um processo trabalhista. Exatamente. Acúmulo de exatamente. função. Exatamente. E aí, você não consegue fazer isso. Claro que não é desse jeito, mas pensa que a IA é meio que isso também. Ela não consegue ser extremamente muito boa em várias coisas. Tá. Então eu treino ela pra isso. Quando eu tento dar tudo na mão dela, ela despenca. Aí é um grande ponto. A IA funciona, tecnicamente falando de forma muito simples, a forma que a IA funciona ela cria o jogo de palavras que você colocou e ela tenta prever a próxima palavra. Essa é a lógica da IA. Quando ela está tentando prever a próxima palavra, eventualmente ela responde coisas que têm a ver com o caminho lógico da palavra que são mentira. Entendi. Então, eventualmente, é por isso que ela vai falar coisas que não são verdade. É o que a gente fala de delirar, né? Quando a IA delira. Quanto melhor e mais caro é o modelo de IA que eu estou usando, menos ela delira. Por isso que o certo? ChatGPT tem o gratuito, tem o pago, E aí tem você vai o tendo várias Supermaster, versões. Por isso que tá aham. essa guerra, que é a guerra do momento, de quem é melhor. E cada dia tá sendo uma coisa, atropela a outra. Porque elas vão ficando melhores no caminho, né? E aí vem o caminho que a gente fala, que isso daí é muito legal de entender, que são os assistentes e agentes de IA. Então, o que é um assistente? Quando você pensa no chat... Eu vou fazer uma... Se alguém aí entender de inteligência artificial, me perdoe, porque eu vou falar para a maioria que não entende. Eu vou falar de uma forma bastante simplista. Mas eu tenho um assistente de IA que, digamos, é o ChatGPT. O ChatGPT não entra no teu site lá e muda o site. Ele te responde uma coisa como você deveria fazer. Certo? Ele não vai lá e manda um e-mail para você. Então, ele te assiste na função. Mas ele Digamos não que faz o por ChatGPT, você. ele assiste. Só que aí existe o agente. O agente age. O Super SDR, ele é um agente de pré-vendas. Por que ele age? Porque ele vai lá e quando ele agenda uma reunião, ele vai no teu Google Agenda e marca uma reunião. É isso que eu vi aqui também. Ele vai lá e marca uma reunião. Ele vai lá e envia um e-mail para você, colocando um compromisso na tua agenda. Ele vai lá e preenche o seu CRM. Entende? Então, assim, ele está fazendo várias ações, ele está agindo. Ele é um agente de qualificação de vendas, certo? Então, a gente tem vários... daí a gente divide basicamente o assistente e agente. Para quem tiver um pouquinho mais conectado, vai começar a receber... Provavelmente, na verdade, assistir esse vídeo aqui, vocês já vão começar a receber anúncios de agentes de IA. Sim. Certo? E aí vai ter Aí tá todo mundo falando, 2025 é o ano dos agentes de IA. Sim, é o ano dos agentes de IA. E aí o que são os agentes de IA ou os múltiplos agentes ou multi-agentes? O que são isso? São multi-agentes. É um monte de IAzinha, Narrow AI, fazendo um conteúdo que ela é muito bom, onde ela age, que é o Super SDR, que ela não é um agente de atendimento para dúvidas, mas ela é o melhor SDR do mundo. Eu coloco um monte de agentes que fazem coisas muito boas, e aí eu faço multi-agentes. Aí eu construo realmente um time de coisas. Porque se eu tô falando que cada um é bom em alguma coisa, vamos falar de novo de social media. Cara, o cara que é designer, que sabe sobre designer, sobre montar, sobre cores, ele não é muito bom em escrever texto. O cara que escreve texto, ele não é muito bom em design e, eventualmente, ele não sabe roteirizar o tempo das palavras.
O cara que é o editor de vídeo, então eu tenho pessoas que são boas em cada coisa. Os agentes de A também, eu tenho agentes de A que são bons em cada coisa. Então, o que eu posso fazer? Eu falo, agente de A número 1, pesquisa na internet, você é um jornalista. Pesquisa na internet qual que é o tema mais quente do momento para eu falar. Show de bola. Me traz esse tema e me traz a reportagem. Só que você é ruim em social media. Você é jornalista, cara, é outro rolê. Passa pra esse carinha aqui que é social media. Ele vai deixar parada a headline do Instagram e papapá, engajamento, os primeiros 5 segundos. Passa pra ele. Ô, social media, quando você terminar, manda pro roteirista pra ele tentar entender quais as cenas e os cortes que tem que acontecer aqui. Beleza? Quando terminar, manda pro outro carinha lá. Agora, ó, devolve lá pro jornalista e vê se a gente perdeu o fio da meada, porque eventualmente nesse passo a passo de mão em mão, aconteceu algum problema. E eu tenho vários agentes fazendo coisas diferentes em que eles são bons, que todos juntos chegam a uma solução final. E aí vem o ponto. A ferramenta hoje mais revolucionária nisso, que até, na verdade, faz 2 dias que ela liberou para todo mundo testar, então você já vai poder escrever aí. Mas antes ela só estava entrando como convidado, é uma ferramenta chinesa chamada Manus AI. Manus, M-A-N-U-S. Manus AI. Ela foi liberada faz 2 dias para você usar gratuitamente. Obviamente, depois ela vai te cobrar para fazer. Não é baratinho, mas se você fizer uma mínima conta lógica, você vai ver que é baratíssimo, certo? Ela é uma ferramenta de vários agentes. Então, a gente consegue fazer um teste rápido aqui. Ai, adoro. Mas, basicamente, ó, a ferramenta é essa daqui, ó. Manus... Deixa eu ver se eu não tenho nenhum dado aqui, porque agora tem aquela piada, né, cara? Você quer usar meu WhatsApp? Usa meu WhatsApp, tô aqui, ó. Chat Não é pro ChatGPT, não, meu Eu amigo. já não. Entendeu? De jeito nenhum. Que aí o Então, cara tem um meme até no Instagram, que a menina tá dirigindo, o namorado fala, me presta seu telefone, quero ver seu Exatamente. WhatsApp, ela Fica à entrega. vontade. Agora o chat GPT, ela joga pela janela. Exatamente. Então, olha só, chama Manus AI, vê se dá pra olhar ali. Manus... Mas depois Sem a gente segredo. coloca também Perfeito, na edição. mas não tem muito segredo. Tá. Eu vou abrir uma conversa nova, certo? Parece um chat GPT, só que ele é uma ferramenta de vários agentes, certo? Aqui, inclusive, eu estou na versão gratuita. E eu vou poder mandar um áudio ali dentro pedindo para fazer alguma coisa. Então, ó, eu tô aqui no pessoal do ponto de vista legal, que é um podcast com a Gabi e com a Babi. E a gente está querendo reformular o site delas. Então, eu queria que você entra em tudo que você busca de informação dela, no Instagram dela, que é o @ Ponto de vista legal, _. E mais do que você encontrar de site, de internet, tem coisas no YouTube também. Procura tudo isso que você já tem de informação para você entender bem a linguagem delas. E aí, baseado nisso, vamos criar uma estrutura de site para elas deixarem montadas, tá? Como objetivo, eu gostaria realmente de criar um site. Eu queria criar um site simples, uma landing page, para capturar pessoas para se inscreverem, para receberem as newsletters sobre o podcast. Show de bola. Eu tô mandando para ele. Agora, meu amiguinho Gente, aqui... eu devia ter comprado pipoca. Meu amiguinho aqui está digitando, ó. Provavelmente ele vai perguntar alguma coisa para mim. E ele vai falar alguma coisa. Ó, entendido, vou começar a pesquisa sobre o podcast, ponto de vista legal, para entender a linguagem delas e, em seguida, criar uma estrutura para landing page com foco em captura de inscrições para a newsletter. Daí, agora ele está buscando, daí ele está pensando, ele vai criar um plano de negócio. Ó, me trouxe uma pergunta. Antes de começar a pesquisa, a criação da estrutura, gostaria de fazer algumas perguntas para garantir que o resultado final atenda às suas expectativas. Além do Instagram, ponto de vista legal, _, Underline. e YouTube, existe algum site ou plataforma específica onde o podcast Ponto de Vista Legal tem uma presença importante que deve consultar? Só Spotify. Spotify. Você poderia descrever o público do alvo... Vamos lá. Peraí, deixa eu ir gravando aqui. Para ver se eu não sei responder, senão tá tudo bem, a gente faz uma resposta simbólica aqui. Você poderia descrever o público-alvo do podcast e da newsletter? Saber para quem elas falam ajudará a moldar a linguagem e o design da página. Pode deixar que eu respondo. Existem guias do estilo ou identidade visual, cores, fontes, logos já definidos que eu deva seguir? Sim. Que estão onde? No YouTube, no Spotify também tem, no Instagram também. Então, bora, vamos fazer isso daqui, ó. Deixa eu tirar uma foto aqui da TV. Caraca. Mandei a foto. Sobre o público, elas ajudam empreendedores da área jurídica que estão começando seus negócios a construírem as empresas e entender de vários temas, como a gente está conversando de inteligência artificial, de tráfego, de site, de social media, de todos os assuntos. Beleza. Agora mandei o vídeo, já tem o logo, vamos ver se ele me pergunta alguma coisa que eu não respondi.
qual será o principal benefício oferecido aos assinantes da newsletter. Por exemplo, conteúdo exclusivo, acesso antecipado, resumo dos episódios e se há algum exemplo de landing page ou site que você goste. Bom, respondi. Vou usar o logo como referência. Vai seguir com a pesquisa e eu vou vir aqui falar. Você também pode procurar, não sei se você consegue ver aí, mas no Spotify tem os podcasts lá dentro também. E se não, pesquisa faz um benchmark. Procura empresas aí do Brasil que tem uma proposta, ou pode ser fora do Brasil também, que tem uma proposta parecida com essa, e faz um benchmark, claro, faz benchmark de empresas boas, que tem um podcast que tenham tido bom resultado, ignora e faz tudo contado que os ruins fizeram. Eu tô chocada. Beleza. E aí, o que ele tá fazendo aqui agora? Ele tá criando Ó, tá procurando no Twitter nesse momento. O que mais que tá fazendo? Tá procurando no Instagram. E aí, agora, o que eu consigo fazer? Vamos lá ver se dá tempo aqui, porque daqui a pouco ele muda de tela. Ele está ao vivo no Instagram, entrando nos sites e procurando as coisas. Então, ele literalmente está entrando nos lugares, ele entra no site, ele vai clicar no YouTube, ele vai entrar nas coisas, vai buscar as informações e vai trazer essa informação. E aí, se eu quiser, só um detalhezinho, se eu quiser, eu falei, pô, ele vai me trazer ali o site, blá, blá, blá. Eu falei, pô, top. Bora fazer esse site. Daí ele faz o site pra mim e fala, pronto, o site está no ar, segue a URL. Eu acabei de contratar uma pessoa no meu site. Curioso. É isso. Que com certeza cobrou mais caro do que a IA poderia cobrar. Não, peraí. Eu tô no plano gratuito, gente. Não, e não é só questão de cobrar, é porque assim... É o tempo, a qualidade, Exato. quanto ele vai conseguir entender. E assim, O que tá na sua cabeça. Eu sou uma pessoa muito visual e eu tenho certeza que eu vou pedir pra trocar um monte de coisa. E a IA não vai querer me xingar depois, a minha orelha não vai ficar queimando, entendeu? Exatamente. Gente, eu tô chocada. É doideira. Ó, hoje eu vou dar uma palestra para médicos e ela pediu para falar um pouquinho sobre marketing. E aí, acho que se eu fosse uma banda, eu ia fazer pirofagia, eu ia jogar fogos. Porque o que eu vou fazer lá? Que é o que a galera gosta, é o que é legal, né? A gente pega, normalmente eu pego alguém da plateia ali, pô, quem quer ser o case aqui? Daí a gente escolhe alguém, me conta um pouco do teu negócio, eu vou trocando ideia com o ChatGPT, vamos conversando, ele começa a construir uma linha editorial, começa a construir as estruturas, eu falei, agora me dá um e-book pra eu poder fazer. Daí ele me dá o e-book, ele monta o e-book pra mim, daí eu falo, agora me dá um script pra eu fazer um vídeo. Daí eu vou lá e jogo na ferramenta que faz um vídeo com a minha carinha, que eu já abro lá na ferramenta, daí ele vai lá e faz o vídeo. Agora eu vou lá, a última vez que eu tinha feito, eu ainda não tinha conseguido construir o site. Tem uma outra ferramenta que chama Loavable, que ela é incrível para fazer site. Na verdade, ela faz um software. Você quer fazer uma calculadora jurídica, de calcular, fazer cálculo tributário, de blá, 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 blá. Você explica para ela, manda ela pesquisar na internet como faz o cálculo. Ela faz literalmente um software que você vai lá e cadastra um usuário, faz login e senha. Isso daí fica pronto em 25 minutos. E você conversa para você fazer um software ou um site. A minha cabeça está Doideira. assim, eu já tô com um monte de... Porque assim, a minha cabeça vê um monte de coisa. Você não tem ideia o que passa aqui, tá? E aí eu já tô com um monte de planos pra você. Aquelas. De Pra verdade. mim, não. Pros meus agentes de IA. Não, é sério. Eu tô assim, chocada. Eu tô abismada. Porque o advogado que precisava desse tipo de coisa, né? Aquilo que a gente falou. O advogado não sabe vender, não sabe... Não, às vezes não quer tem também. tempo, Não nós quer. somos muito Sim. técnicos, né? Sim. Então a gente não quer saber dessas coisas. A gente quer saber do processo lá que tá andando. Você tem a solução. Você acabou de mostrar todas as soluções aqui para os nossos problemas. E é justamente, né? E foi o que eu falei no começo, né? Acho que talvez agora vai fazer mais sentido do que eu falei no começo. Fê, desculpa, Gabi, por falar, mas não é uma coisa que é muito nova. É uma coisa que já tá num nível onde quem não tá fazendo tá se lascando. É nova pra tiazona aqui, ó. Meu último slide da minha palestra, que é, pô, todo mundo se animar, lá, lá, lá. Daí eu vou lá e... Meus últimos 3 slides, eu falo... A inteligência artificial vai roubar o teu trabalho? Daí eu vou lá e pergunto pra galera. Normalmente, quando eu palestro pra empresários, o cara bate no peito e fala, não, meu, não, né? Uhum. Quando eu tô com funcionário, já tem uma galera que se caga um pouquinho mais. Não sei. Eu vou lá e daí eu posto pro próximo slide, tem um robô do mal ali falando, sim, vai roubar o seu emprego. Eu falo, sim, vai roubar o seu emprego se você continuar fazendo o que a inteligência artificial pode fazer. Sim. E cada vez mais ela pode fazer mais coisas. Então a gente tem que estar trabalhando a favor dela e não contra. Porque assim, se você for brigar contra, você vai perder, cara. Acabou. Não tem Acabou. conversa. Não tem conversa. Se você aprender a pilotar a máquina, pô, aí a parada tá legal.
Então, aí vem então o último slide que eu falo. Se você não usar a inteligência artificial no teu negócio a cada 15 minutos, em um ano, teu concorrente vai estar 5 anos na sua frente. Sim. É o que a Vamos gente fazer falou essa do conta? começo, de levar metade do tempo pra crescer, isso. que a gente levava Vamos fazer há essa um tempo conta? atrás. 23 de maio, a gente tá gravando isso daqui, de 2025. Se você demorar um ano para saber que hoje já existe uma ferramenta que faz um site teu na hora, fazendo o benchmark do teu concorrente, criando um software que você pode liberar de graça pro teu cliente como um benefício, que faz tuas mídias sociais, que posta as coisas, etc. Blá, 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 blá. Tudo que a gente foi conversando aqui. Se você demorar um ano para descobrir que isso existe ou para começar a usar, uma empresa que começa a fazer tudo isso que eu tô falando, ou metade do que eu tô falando, ou um quarto do que eu tô falando, hoje, qual que vai ser a diferença dessa empresa em um ano? Não vai ser de um ano. Não é um ano normal. É que nem você ficar um ano sem internet e o teu concorrente ficar um ano com internet. Sim. É surreal. Entende? Então, assim, é uma porrada. Por isso que não é uma coisa de... Então, quem tá assistindo essa coisa, faz pelo menos um favor. Instala o ChatGPT de graça. na tua Pelo conta. menos. Pelo menos, entende? E o pior é Assim, que a gente não falou é disso. opcional. A gente falou disso semana passada, né? No episódio da Laura, que é exatamente isso. A ferramenta, a inteligência artificial, ela precisa ser treinada por um ser humano. Se você rejeita a ideia da inteligência artificial e não quer aprender a usar, você vai ficar para trás pra caramba, porque além da inteligência artificial estar sendo treinada por outras pessoas, você que não sabe mexer naquela inteligência artificial vai demorar para aprender e vai ter que usar o que a outra pessoa treinou para começar a melhorar. Olha que doideira. Perfeito. É mais fácil a gente aceitar, a gente tá mudando, já era, acabou. Aquela advocacia tradicional do escritório com o nome na porta, não sei o quê, existe. Só que ela precisa da inteligência artificial para crescer e crescer muito. Sim. Porque o que a gente fala aqui é a internet é a avenida mais populosa do mundo. Como é que você não tá vendendo na avenida mais populosa do mundo? Perfeito. E aí fica a dica, né, pro advogado que fala que tem medo da IA. Pelo amor de Deus, não tenha medo. Não, é pra ter medo mesmo, vai dominar o mundo. É outro tipo de medo, é outro tipo de medo. Não, é sério, usa a seu favor. A gente trouxe aqui, ó, uma pessoa que mostrou pra vocês que vocês podem vender, né? Fechar contrato de forma muito mais rápida e fazer dinheiro. E não só isso, facilitar o seu dia a dia. Não precisa mais ser tão difícil, né? Tudo é difícil. E tem gente que tem prazer em falar, nossa, porque eu fiz aquele negócio e foi muito difícil, então tá eu uma trabalhando moda, no seu e quê. não não sei só o quê. isso, tá numa moda do pessoal ficar falando mal da IA. A IA vai emborrecer as pessoas. A IA não presta. Ah, duvido que a IA faz isso. E é um ótimo tópico. Ontem eu conversei com uma pessoa, inclusive, que a gente tava falando disso, ela falou, pô, em algum momento surgiu a calculadora e falou, a IA vai emborrecer as pessoas. É. Mas por que raios eu tenho que estudar 5 anos pra fazer uma coisa que eu posso perguntar? E aquela parada sai pronta pra mim, cara? Sacou? O Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, que é quem fez o ChatGPT, é a empresa do ChatGPT, ele falou que vai sair o GPT, a gente tá na GPT, tem várias versões, né? Vai sair o 5 nos próximos meses, vai sair o 5. E ele falou, o ChatGPT 5 vai ser muito mais inteligente do que eu. E ele é uma das pessoas mais inteligentes do mundo. E ele falou, e eu tô muito feliz com isso, de saber que eu vou ter uma coisa mais inteligente do que eu, trabalhando pra mim, cara. Facilitar a minha vida, pô. Agora, se não, eu quero ser o mais... Eu não quero ser o mais inteligente, eu quero ter o melhor resultado. É E se isso. você acha que vai ficar buca a inteligência artificial, usa ela pra te dar Pra conhecimento. estudar e pra aprender, perfeito. Né? Mas assim, as coisas vão mudar, cara. Em algum momento, acho que a nossa geração aqui, a gente teve que decorar ainda qual que a data que nasceu Pedro Álvares Cabral. Nossa. Que merda, cara. O que isso mudou na vida? Entende? Ninguém mais hoje Fórmula estuda de isso. Bhaskara. Ninguém mais hoje estuda isso. Só que hoje, coisas que as crianças estudam hoje, também não vai ter que ser estudado pelas próximas. Entende? Que é curiosidade, acho que até uma coisa. E essa é uma das coisas que eu já sinto emburrecimento, né? Pô, sem dúvida alguma, eu tô cada dia mais inteligente e mais produtivo. Eu não tenho a menor dúvida. Eu uso essa porcaria o dia inteiro. Só que olha só uma curiosidade. Eu escrevo cada vez pior no sentido de que eu escrevo desse jeito aqui e sai cheio de erro português, eu aperto Enter. Corre o risco de eu começar a fazer isso no WhatsApp? Sim, já eventualmente pequenininho aí eu deixo pular. Ou seja, eu tô ficando menos preciosista com a forma que eu escrevo, porque eu sei escrever bem. Então, eu não tô deixando de saber escrever bem.
Mas eu tô parando de corrigir coisas porque meu dedo não é tão bom quanto a minha habilidade de falar. Aham. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, assim, mas eu entendo que é delicado, mas em algum momento alguém falou: ai, esses jovens falam você, é voz MEC. Em algum momento isso aconteceu. isso é E a gente tá verdade. puto com o maluco que escreve VC e o outro já tá puto com as crianças que se conversam por emoji ali e fala emo. Sacou? Então, assim, mas pô, se eu tô conseguindo fazer uma coisa que efetivamente é mais eficiente, de que me importa? Acho que saiu no site. De que me... Tá terminando ainda. De que me importa Pô, como que deveria ser feito antes? Então, eu entendo que aí sim, e se eu pensar em ramos que eu sei que existe um nível de conservadorismo agora, e talvez eu ganhe uns haters agora, e eu sei que advogados vai ter muita gente conservadora que não quer que mude o status quo, cara, beleza, mas quem é o teu cliente? Teu cliente também é o cara que também tem 80 anos? É. Ou você tem o cliente que tem uma empresa, o cara tem 25 anos, ele tem uma empresa que fatura 50 milhões por ano, esse cara é totalmente jovial e na empresa dele tem mesa de pimbolim e Red Bull pra todo mundo. É. Esse cara quer ser atendido como? Mas o que eu Entende? percebo é que as pessoas têm raiva disso. Pô, o moleque acabou de chegar, tá ganhando mó dinheiro, e eu demorei não sei quantos inveja. anos. Mas é o medo do novo, natural, Não, e né? outra, cara, vai lá e faz, olha pra aquele moleque e vê o que ele fez e tenta implementar dentro do seu nicho de negócio pra melhorar o seu faturamento também, sabe? Não fica ali criticando e perdendo seu tempo com isso. Você falou da produtividade, isso é muito importante. Hoje, a gente só consegue ter vários negócios, porque, assim, são vários negócios. A gente tem o podcast, a gente tem o escritório, a Gabi tem outra empresa, eu tô abrindo outra empresa. Então, assim, a gente só consegue isso por causa da inteligência artificial, porque ela consegue fazer o quê? Colocar todas as nossas tarefas e aqui, ó, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Tem coisas que a gente não precisa mais parar pra fazer, porque a inteligência já faz isso pra gente. Perfeito. E facilitando a vida. Pra quê? Pra gente ter mais qualidade de vida, pra gente conseguir faturar mais, pra gente conseguir estar nos eventos, conhecer pessoas e trazer pessoas pro podcast. Isso é muito bom. Perfeito. E quem não enxergou isso ainda precisa olhar isso urgente, pra Perfeito. ontem. Pra ontem. E o futuro disso, né? Existe o futuro que vai acabar o mundo, as máquinas vão dominar, até existe o outro, né? No outro, qual que é o futuro da evolução tecnológica? Cara, eu vou ter reforço nas conexões humanas. Uhum. O melhor vendedor não é o que domina mais o pitch de vendas, porque o pitch de vendas alguém ensinou, alguém escreveu um livro incrível que treinou todo mundo. A IA não erra uma vírgula daquele processo ali. Só que no final das contas, vamos fechar um contrato aí de um projeto de 50 mil. Você fecha o contrato de 50 mil porque a pessoa te respondeu todas as dúvidas técnicas e respondeu exatamente do quê? Ou alguém que fez... Gabi, tamo junto. É isso. Cara, conta comigo. É isso. É isso. No No fim final das contas, você não vai abraçar o robô e falar obrigado. Sim, as Pelo menos não conexões humanas tão sempre. sempre valerão. Entende? Então, assim, no final das contas, é bem o que você falou, cara. Deixa a máquina fazer tudo que a máquina pode fazer, igual ou melhor do que eu. É E isso. eventualmente até um pouco pior. É isso. Porque o que eu ganho de eficiência nesse sentido faz total sentido. E pessoas se conectam com pessoas. Perfeitamente. Se eu não estou nos lugares, se eu não converso com as pessoas, se eu não me apresento da melhor forma possível, as pessoas não vão saber quem eu sou. Sim. Não sabem quem eu sou. Sim. Então, como é que eu conheci o Eric? Conheci o Eric num evento, não sei o quê, você me contou de você e eu contei de mim, e a gente se conectou. Por quê? Perfeito. Porque pessoas se conectam com pessoas. E é isso que é o legal da inteligência artificial. Ela veio para facilitar o nosso dia a dia, ajudar a gente a ganhar mais dinheiro e, ao mesmo tempo, a gente ter mais qualidade de vida com pessoas, que é o que Perfeito. importa. Não é o Perfeito. contrário. Não é o contrário, Sim. né? Caraca, Perfeito. esse episódio foi Doideira, né? Incrível. Eu ficaria aqui, Sensacional. juro. Eu ficaria aqui tranquilamente mais A gente uma só hora. vai encerrar porque o Eric tem uma palestra hoje, né? É, Ele ia ficar mas- aqui a Não, ele ia tarde ficar a toda. tarde Mas deixa eu Toda. ver se vai sair o site. É porque ela falou, tá pronto o teu slide, você já pode mandar pra um... Ó, que ela trouxe aqui, ó. Recebi, cadê? Vamos só dar uma lidinha aqui, ó. Primeiro ela fez um Word, tem um documento do Word Tá. aqui. Propósito e estrutura para landing page, ponto de vista legal. Seção principal, Hero Action. Objetivo, capturar a atenção imediatamente e apresentar a proposta de valor principal. Conteúdo, título principal, chamativo e direto, comunicando o benefício central para o advogado empreendedor. Exemplo, descomplique a sua advocacia empreendedora. Ou insights práticos para alavancar sua carreira jurídica. Subtítulo, explica brevemente o que é o podcast para quem ele se destina. Exemplo, o ponto de vista legal com Gabi Dias e Babi Albuquerque. Traz discussões acessíveis sobre negócios, tecnologias, desafios de advocacia.
Beleza, elemento visual, formulário de inscrição principal com CTA, sobre o podcast, conteúdo breve descrevendo a missão do podcast, temas abordados, links para ouvir, por que assinar a newsletter, objetivo, conteúdo, título, lista de benefícios, episódios em destaque, trazer aqui os episódios em destaque, chamada para ação secundária, secondary CTA, oferecer outra oportunidade de inscrição para quem enrolou a página, rodapé, observações, o design deve seguir a identidade visual analisada, clean, moderno, profissional, paleta preto e branco. Talvez é pela foto, apesar de estar preto e branco. Mas Tá preto e cinza, branco, preto e branco. cinza, bem... A página deve ser responsiva, adaptável para desktops e celulares. O conteúdo exato dos benefícios da newsletter precisa ser confirmado. E aí eu mandei e falei, show. O que eu respondi para ele? Faz o site. Faz o site. Tá montando o site e basicamente é isso. Então, se eu vou no Lovable, ele vai ficar melhor ainda. Mas basicamente aqui agora eu tenho literalmente ali... deixa eu ver a telinha ao vivo aqui. Eu tenho literalmente ela criando o código e montando o site. Então, ela está escrevendo um código HTML aqui dentro, que é código, está escrevendo tudo lá dentro, pega, publica e sobe o site pro ar. Então, realmente, isso é feito no plano gratuito. Daí, fala, não, mas depois tem que pagar. Coisas que acontecem, tá? Tem que pagar $39, que absurdo. Não é absurdo. Cara, com $39, quanto custa a tua hora, meu amigo? Quanto custa a tua hora pra você ficar mandando mensagem em grupo perguntando quem tem um site? Não, e quem gostar faz da site? pessoa, e se a pessoa isso. faz E errado... fazer você tem também que- a reunião, Nossa. né? Aí depois volta, aí refaz, enfim. É doideira. Então, assim, é muito acessível, né? E acho que, indo pros finalmente, o que eu vejo, que eu enxergo, que faz sentido olhar. Eu acho que é isso, não é ter medo. E um último exemplo aqui, que é, cara, nunca usei IA, por onde eu começo? Eu vou dar a sugestão, e aí normalmente quando eu fecho palestra. Né? Porque eu dou um monte de exemplo, eu mostro como pode acontecer, etc. Mas beleza, legal, Eric. Só que na hora que eu cair no aplicativo, eu não sei por onde começar. Qual que é o primeiro passo? Até por curiosidade, quem depois quiser se ambientar mais, pode me procurar no Instagram, eu tenho... Acho que vocês já devem ter o final disso daí, né? Mas eu tenho um curso que chama Mestre de ChatGPT, que eu tenho 67 aulas, mostrando botão por A botão. gente vai que colocar você o pode link fazer. também para as Tranquilo. pessoas. Mas eu falo que mais do que o meu curso, né? Eu vou desvender o meu curso aqui. Mais do que o meu curso, é você conversar com o ChatGPT. E basicamente aqui, vamos lá para a câmera, abrir aqui o ChatGPT, certo? Dica para quem for instalar o ChatGPT. Chama ChatGPT, não chama ChatGPT para Super Power Chat. Tem um monte de coisa que vai aparecer. Chama ChatGPT, nenhuma sigla a mais. É de graça para instalar. Você pode ter a versão paga, eu recomendo, custa $20, mas vale muito a pena. Mas mesmo na versão gratuita, eu vou vir aqui, vou apertar esse botãozinho branco, que é de áudio, e eu vou ter o ChatGPT conversando comigo. Igual foi lá no telefone. Não sei se estava saindo minha voz daqui, acho que baixinho, né? E eu vou falar isso daqui, ó. ChatGPT, prazer conhecer você. Eu tô aqui conversando com você pela primeira vez. E eu tô querendo mostrar para as pessoas que estão aqui no podcast que eu tô gravando agora, que a gente pode conversar de forma amigável, não tem forma certa de falar, não tem palavra-chave, eu vou trocar ideia, a gente pode falar gíria, eu posso falar, e aí, mano, que saudade, cara, bora trocar uma ideia. E o ponto é, eu quero aprender a usar a inteligência artificial. Então, se eu nunca usei o ChatGPT na vida, eu quero começar a praticar, porque o Eric falou, se eu não usar 15 minutos por dia eu vou morrer. Me dá um plano de estudo para eu ficar 15 minutos por dia praticando com o ChatGPT sem ter que comprar o curso do Eric. Cria um plano de estudo para mim. Qual que é a primeira coisa que eu devo fazer? E aí, tranquilo? Vamos nessa. Mandar um plano de estudo pra tu ficar fera em usar o ChatGPT é de boa. A ideia é que em 15 minutos por dia você consiga pegar a manha e se sentir confortável pra tirar onda com a IA. Bora pro passo a passo. Primeiro, começa pelo básico. Primeiro, entra na ferramenta e explora as funções básicas. Faz perguntas. Boa, acontece isso com a IA, tá? Mas enfim, acho que tá respondido. Sim. A IA é teu melhor amigo para aprender como usar a IA, entende? Então, Pergunta pra ela, pergunta se você pra não ela. sabe. Pergunta pra ela. Você E aí, sabe que quando eu descobri essa função do chat, eu tava lavando louça e tirando umas dúvidas, fazendo coisa de trabalho enquanto lavava a louça. Porque eu não sabia, né, dessa função. E era realmente um bate-papo. Um O bate-papo. negócio funciona muito bem. E eu falo por mim, né? Pô, eu tô trabalhando com robôs de inteligência artificial há mais ou menos 2 anos já profissionalmente. Fora outros robôs que a gente fazia sem ser o modelo atual conversacional desse jeito. Eu já estava mais ou menos 1 ano, talvez um pouco mais, fazendo robôs de inteligência artificial quando eu fui aprender a usar IA para valer mesmo. E sabe quando eu aprendi a usar IA para valer mesmo? Não foi quando eu fui ver vídeo do YouTube, quando eu comecei a pesquisar.
Foi quando eu comecei a trocar ideia. Foi quando eu pegava o celular e jogava lá no carro lá e ficava dirigindo, trocando ideia. Isso. Quando eu tava tomando banho, apoiava o celular na beirada da janela e ficava trocando ideia. Cara, mas a quantidade de coisas que eu fiz que eu nunca tinha feito na vida, de curiosidades úteis e inúteis que eu tirei, que eu nunca tinha tido na vida, pô, e quase até pra, assim, até do que você tá falando da conexão humana, que acho que vai ser nosso próximo desafio moral ali, Sim. que é até na conexão humana, Sim. de eliminar minha solidão, entende? De eu estar trocando ideia, de eu contar piada, de qualquer coisa. Mesmo que seja uma Terapia, piada cara. ruim, a pessoa É vai dar isso. risada. Terapia, cara. Terapia, a quantidade de gente que tem feito é um dos, chama agentes no ChatGPT, um dos mais acessados hoje são terapias. Sim. É incrível, eu tenho terapeuta de verdade, mas eu converso um monte de coisa com a terapia aqui, cara, é a quantidade de coisas que eu descobri, porque a IA sabe mais coisas do que eu, do que meu terapeuta, porque eu converso com ela o dia inteiro. Sim. Entende? Então, assim, o primeiro passo é não adie essa decisão, não pensa que a IA é para revisar o meu documento jurídico, que sim, ela vai revisar o seu documento jurídico melhor que seu estagiário, disparadamente. Para fazer X, para fazer... Não é para isso. É para o teu dia a dia. Não é só para isso, né? Cara, eu aperto o botão aqui, acho que já fiz bastante teste, mas eu aperto o botão aqui no ChatGPT, acho que agora, não sei se já liberou de graça, acho que não. Agora no Google liberou isso daqui faz 2 dias, o Gemini do Google. Eu venho aqui, coloco o modo vídeo, eu filmo, eu falo, cara, o que você tá vendo aqui? Cara, salgadinho, pô, que salgadinho que você acha que é esse? Ele fala comigo, aqui em tempo real, entende? Eu filmo lá o podcast, onde você acha que eu tô? Ah, chuta quantas assinaturas tem nessa parede aqui que tá autografada. Entende? Eu tenho um vídeo olhando o que eu tô fazendo. Sim. De graça. Então, assim, é muito fácil. Não é pra você pensar em fazer coisas específicas. O que vai te transformar em amigo, como que você cria intimidade com uma pessoa? Conversando. Abrindo conexão. Como que você vai criar intimidade com a IA? E eu não tô falando a mesma intimidade de uma pessoa. Eu tô falando de intimidade com o uso. É usando. É conversando. Então, assim, tem que ser fácil. Tem que ser totalmente amigável e intuitivo. Então, instala essa porcaria aqui, senão... E outra, seja gentil, porque quando tiver uma guerra dos Sim, robôs, ele vai te poupar porque você era educado e dava bom dia. Bom dia, obrigado. Você viu essa conta aí já, né? Já. A OpenAI falou que gasta 10 milhões de dólares por mês só pra pagar a resposta do teu bom dia. Mas ele falou, tá tudo bem, porque assim mesmo que a coisa acontece. Eric, obrigada. Obrigada, Foi Eric, foi muito bom. Muito bom. Eu tenho Nossa. certeza que você Imagina. realmente trouxe soluções para advocacia. Eu tenho certeza que ajudou muito o nosso público, assim Com como certeza. nós. Né? Com Que certeza. ficamos quase o episódio inteiro de boca aberta. Não, você vai ter que voltar, porque Sim, sim. as atualizações são certeza. diárias, Eu ia falar. Tenho querido. planos. Se a gente gravar outra semana que vem, já mudou. Nossa, É isso, Nossa, é isso. adorei, sério, foi Adorei. muito bom. Muito Muito obrigada. obrigada. Massa. Depois a gente manda um print, vocês colocam um print do site. quando Combinado. ficar. Com certeza. Vai ficar legal. Show. Gente, eu espero que vocês tenham gostado assim como nós, porque eu tenho certeza que foi um boom aí na cabeça de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, ativar o sininho. Compartilhar, comentar e um beijo. Até a próxima. Pra eu dar o convite pra vocês, pra quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, @ericluciano, nós Vamos colocar ali. deixar, com certeza. Então, basicamente, a ideia, o que a gente faz é tanto a empresa de soluções de automação, quanto a gente tem consultoria, mentoria, e a ideia é a gente entrar na tua operação, entender o que você pode fazer de melhoria, achar gaps operacionais e entender como você consegue ter mais lucratividade, mais eficiência com menos pessoas, pra você dormir um pouquinho mais cedo. Uhul!